Olá, meu amigo, minha amiga MedCoffee, aqui é o professor Leonardo de Neurologia. Seja bem-vindo ao terceiro dia da semana HIT aqui no MedCoffee. E o nosso tema de hoje vai ser AVC e AIT. Você sabe como fazer o diagnóstico de AVC e AIT? Você sabe tratar? São temas que caem todo ano na prova de vocês. Então, confira agora nossas aulas sobre esse tema. Junto com cefaleia, esse módulo de neurovascular é o que mais cai. E dentro desse módulo de neurovascular, AVC isquêmico é de longe o que é mais cobrado. Todo ano cai, todas as bancas. Então peço que vocês prestem muita atenção nos conversar hoje. Nós estamos agora na reta final das provas e todo detalhe, tudo que eu falar vai ser importantíssimo para vocês gravarem na hora da prova. E antes de começar, pessoal, eu sempre gosto de fazer algumas frases para fazer alguma reflexão com vocês. Eu gosto muito do Sêneca. O Sêneca é um filósofo estoico da era do Império Romano. E ele fala para a gente o seguinte, que muitas vezes nós sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. E isso é muito válido para quem está se preparando para a prova de residência como vocês. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir atingir aquele objetivo, bate aquela insegurança na reta final, mas saiba que vocês estão no caminho certo. Vocês estão no melhor curso possível, com a melhor estrutura possível, os melhores professores, e nós estaremos juntos de vocês nessa reta final. Então, vamos focar na realidade, deixa o futuro mais para frente. E começando um pouquinho agora sobre o AVC isquêmico, pessoal, vamos falar um pouquinho da definição de AVC. Bom, AVC, pessoal, de forma bem objetiva, o que é? Qualquer sintoma, sinal, sintoma neurológico de forma aguda, ou seja, o paciente estava bem até 30 segundos atrás e de repente desenvolve uma hemiparesia, uma afasia, uma disartria. A definição oficial é essa que eu coloquei para vocês, é o desenvolvimento de déficit neurológico focal, às vezes global, súbito, com duração superior a 24 horas devido à disfunção cerebral de origem vascular. Mas resumindo isso que eu falei para vocês, é um déficit neurológico agudo, grave dessa forma, inclusive para a vida real de vocês. Quando a gente fala de AVC, pessoal, a gente tem que dividir em dois subgrupos. O AVC isquêmico, que é no foco nossa aula de hoje, que representa 80% dos casos de AVCs, e o AVC hemorrágico, que representa os 20% restantes. Qual que é a importância de estudar AVC, tanto para a prova quanto para a vida? A gente sabe que o AVC é a segunda causa de morte no mundo e a terceira causa de incapacidade. E essa quarta frase aqui é fundamental, pessoal. Aqui no AVC, o tempo é cérebro. Quanto mais a gente correr, mais a gente ser ágil, melhor para o paciente, melhor o prognóstico dele. Quanto a cada minuto que passa, cada hora que passa, muitos milhões de neurônios acabam morrendo e esse paciente, infelizmente, vai ter uma chance maior de ter sequelas neurológicas. E quais são os fatores de risco do AVC isquêmico especificamente? Bom, lembre o seguinte, o AVC isquêmico é uma condição muito parecida com o infarto agudo do miocárdio. Então, vamos resgatar um pouquinho lá da cardiologia. Hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, dislipidemia, diabetes, uso excessivo de álcool e fibrilação atrial. Fibrilação atrial, pessoal, é uma condição extremamente comum relacionada ao AVC isquêmico. E aqui já vai o primeiro bisu da aula. Lógico que quem tem FA, você vai precisar anticoagular. Mas aqui no AVC isquêmico, a anticoagulação não é uma prioridade, não é urgente como é lá no infarto. Então já grava esse conceito. Esse é o conceito que as bancas, questões, sempre tentam confundir vocês. Então chegou um paciente em sala de emergência, sua primeira conduta não vai ser anticoagular ele de cara se ele tiver FA. Beleza? Então já guarda esse conceito aí para mais para frente. Agora vamos começar a treinar um pouquinho mais com uma questão da Unesp. Esse é o nosso objetivo do HIT, pessoal. Aqui vai ser algo bem prático. Vai ser um pouquinho de texto, explicação, questão. Essa questão da Unesp 2020 fala o seguinte. Em relação ao acidente vascular cerebral, pode-se afirmar que... Então, um enunciado bem curtinho. Vamos ter que ler as 4 opções para saber qual que está correta. Letra A. O isquêmico tem menor prevalência quando comparado ao hemorrágico, assim como maior letalidade. Falso, pessoal. A gente acabou de ver que o isquêmico representa até 80% dos casos de AVCs. Então, letra A está incorreta. B. O hemorrágico apresenta maior letalidade, isso é verdade, e maior prevalência quando comparado ao isquêmico. Errado. A gente acabou de falar, o isquêmico ele é mais prevalente do que o hemorrágico. Então, letra B está errada. C. No isquêmico, a maioria dos casos é proveniente do denominado AVC de circulação posterior, sistema vértebro-basilar. Isso aqui vamos falar um pouquinho mais para frente, mas está errado, pessoal. A grande maioria dos casos de AVC isquêmico é da circulação anterior. E o que é circulação anterior? É a artéria carótida interna e a artéria cerebral média, principalmente. Então a letra C está errada. Só sobrou para a gente a letra D, deve estar certa. Vamos ler o seguinte. No AVC hemorrágico, a ruptura de aneurismas saculares é a principal causa de hemorragia subaracnoide,
Perfeito, pessoal. A letra D está correta. Então lembra, na HSA vocês vão ter uma aula de HSA especificamente comigo também, mas só para adiantar, a causa mais frequente de HSA não traumática é justamente a ruptura de aneurismas saculares intracranianos. Portanto, a resposta correta é a letra B de dado, para a gente aquecer um pouquinho mais e já ganhar o conhecimento para os slides seguintes. E quais são as etiologias do AVC isquêmico, pessoal? Bom, existem algumas classificações disponíveis, mas a classificação de Toast ela é a mais comumente usada. Bom, o resultado final do AVC isquêmico, você sabe, é o que mostra essa figurinha aqui. Ocorre um coágulo, um trombo e uma circulação cerebral, e isso acarreta uma redução da perfusão, redução de nutrientes para aquela área cerebral, e, consequentemente, o paciente vai desenvolver sintomas neurológicos. Quando a gente fala de causa subjetiva de AVC isquêmico, nós temos as seguintes. Primeira, aterosclerose de grandes artérias. Segundo, cardioembolismo, que segundo a maioria dos autores é a causa mais comum de AVC isquêmico, cardioembolismo. Terceiro tipo, lacunar, também conhecido como um infarto de pequenas artérias, que é aquele AVC isquêmico que acontece aí no máximo 20 milímetros de diâmetro dele. Então é um AVC pequeno, embora não seja menos grave, porque, por exemplo, o AVC lacunar, ele comumente acontece nos núcleos da base. Então o paciente pode ter uma emparesia. Então, apesar de ser pequeno o tamanho, mas o déficit dele pode ser importante. O quarto tipo é o criptogênico, indeterminado, que é aquele AVC que a gente investiga e não consegue chegar a uma conclusão da causa. E o quinto tipo são as outras causas, pouco frequentes, por exemplo, uma vasculite. E quando a gente fala de fisiopatologia do AVC isquêmico, pessoal, aqui essas imagens são bem interessantes, porque nós temos aí 3 fases progressivas. Vamos começar com a primeira aqui, ó. A primeira fase inicial. Então, o paciente acabou de ter um AVC. Essa fase aí dura mais ou menos até 2 horas. Veja que nós temos 3 cores diferentes: amarelo, laranja e vermelho. E o que significa essa imagem aqui de cima? O amarelo, pessoal, a gente chama que é a primeira fase que ocorre, que a gente chama de oligemia. Do inglês é conhecido como oligemia benigna. Então o que é isso? Oligemia é quando já falta nutriente, já falta oxigênio para aquela região neurológica, para aquela área neurológica, mas ainda é uma fase precoce, ainda não teve nenhuma morte neuronal, certo? Então é realmente a primeira fase do AVC isquêmico. Se nada for feito, se o paciente não for receber trombólise nem tromboectomia, essa fase vai progredir para o quê? Para a área de penumbra. A penumbra, aqui na imagem de cima, é representada pela laranja. Essa área laranja, penumbra, quer dizer o seguinte: os neurônios já estão em mais sofrimento, estão em vias de morrerem, de terem infarto, morte celular, mas ainda podem ser salváveis. Então, aqui é nosso grande objetivo, é salvar o mais possível de área de penumbra e oligemia também. E se nada for feito, infelizmente, a tendência é que ocorra a fase do vermelhinho, aqui, que o tecido cerebral, os neurônios, morram e sofram infarto. Então, essa sequência: oligemia, seguida de área de penumbra e tecido infartado. Aqui embaixo, uma representação também de tomografia, mostrando justamente isso. O amarelinho, oligemia. Segundo, a penumbra, que ainda dá para ser salva e deve ser salva. E terceiro, o core isquêmico, esse centro vermelhinho, que infelizmente essa área vermelha já era. Não dá para salvar, mas nossa obrigação é salvar o restante, ao redor dela, que é provavelmente uma área bem maior do que aquela que já foi embora. Beleza? Então grave esse conceito. E pessoal, quando a gente fala de AVC isquêmico, infelizmente não tem como fugir da neuroanatomia. Mas calma, que aqui a gente vai ser bem direto ao ponto. O que vocês têm que saber de neuroanatomia para a prova de vocês? Bom, vamos partir para a vascularização. Afinal, nós estamos falando de uma doença vascular. Quando a gente fala de circulação no cérebro, a gente tem 2 tipos diferentes. Igual aquela questão da Unesp que comentou ali anteriormente. Olha só, nós temos a circulação anterior e a circulação posterior. A circulação anterior, pessoal, como eu já havia mencionado, é a grande causa aí dos AVCs isquêmicos, é onde ocorre com mais frequência. E eu quero que vocês gravem, basicamente, 3 artérias da circulação anterior: carótida interna, artéria cerebral média, que é a mais comum de todas a ser afetada, e a artéria cerebral anterior, beleza? E a circulação posterior, vou falar daqui para frente um pouquinho mais, mas só para adiantar, como o próprio nome sugere, é aquela circulação da parte de trás do cérebro. E aqui nós temos representados da circulação posterior: as artérias vertebrais, que se juntam, se unem e formam basilar, e da basilar nós teremos também as artérias cerebrais posteriores. E o que chama atenção? Só com essa imagem que a gente já consegue deduzir. Olha só, na circulação posterior, o que irriga aqui? Irriga cerebelo, irriga tronco cerebral, irriga em região occipital, onde tem o córtex visual. Então, a partir desses meus spoilers, já bizus,
vocês já começam a identificar quais são os prováveis sinais e sintomas que o paciente vai ter se tiver uma oclusão da circulação posterior, beleza? E o último detalhe, existe aqui a artéria oftálmica, que é um ramo da carótida interna, que o paciente vai apresentar uma clínica de anaurose fugaz, uma cegueira fugaz. Isso parece um detalhe sem importância, mas já foi cobrado em algumas bancas do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, perguntando qual que era a clínica da oclusão da artéria oftálmica. E agora, de uma forma mais didática, mais objetiva, pessoal. Circulação anterior. Eu quero que vocês lembrem do quê? Cerebral média, artéria carótida interna e cerebral anterior. E, de novo, reforçando, é a maioria dos casos de AVC isquêmico. Então, lembre desse detalhe. Circulação anterior é a maioria dos casos de AVC isquêmico. E qual é a clínica, os sinais e sintomas dos pacientes que têm um AVC isquêmico da circulação anterior? Então, vamos lá. Vou dividir basicamente nas duas principais, que é a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Então veja só o detalhe. Na artéria cerebral anterior, nós vamos ter uma paresia do predomínio de membros inferiores, mais distal do que proximal, e déficit sensitivo também. Lembrando que, vamos dar um exemplo, o paciente tem um AVC isquêmico da artéria cerebral anterior à esquerda. Então, onde que vai ser o quadro clínico dele? Vai ser do outro lado, vai ser direita. Lembra que ocorre a decussação nas pirâmides do trato corticoespinhal, então é sempre contralateral, beleza? Guarda essa informação. Uma coisa básica da faculdade, mas tem que relembrar. É contralateral ao lado da isquemia. Então, cerebral anterior, eu quero que você lembre o seguinte, quero que você lembre de perna, tá? Então, quando tiver uma isquemia cerebral anterior, vai ter uma fraqueza mais grave, mais séria nas pernas do paciente. E além disso, se vocês perceberem essa imagem aqui de baixo, uma imagem bem didática inclusive, o que ela mostra pra gente? Ela mostra aqui 3 cores diferentes correspondentes ao território irrigado de cada artéria. Então, esse azulzinho aqui é a artéria cerebral anterior, o amarelinho é cerebral média e o marronzinho é cerebral posterior. Então, olha só, perceba que na artéria cerebral anterior, o que pega aqui bastante? Pega nosso lobo frontal. Só para relembrar, nosso lobo frontal, o que ele é responsável? Bom, além dessa parte motora, ele é responsável também para a parte das emoções, sentimentos. Então, um paciente com um AVC isquêmico cerebral anterior, ele pode sim ter sintomas neuropsiquiátricos, como abulia, mutismo e bradipsiquismo. Então, lembra desse conceito também. Agora, a cerebral média, veja o seguinte, a cerebral média é o mais clássico de todos. Esse AVC isquêmico, pouca gente vai ter dificuldade para reconhecer. Por quê? Vai ser justamente aquele de livro. O paciente vai ter uma hemiparesia contralateral, ou seja, uma perda de força tanto da face, quanto do braço, quanto da perna. Então, uma hemiparesia fácil, braquioplural, associada também ao déficit sensitivo, na grande maioria das vezes, e uma afasia se for no hemisfério dominante, que geralmente é o hemisfério esquerdo, beleza? Agora, quando eu falo de circulação posterior, relembrando aquele conceitinho. Então, circulação posterior aqui de trás. Lembrando, o que passa aqui atrás? Tronco cerebral, só o tronco, que é assim, digamos, a parte mais importante do cérebro, e o cerebelo também, responsável pela coordenação, e nosso lobo occipital, que é responsável pelo quê? Pela nossa visão. Então, são 3 artérias basicamente importantes na circulação posterior. Começando pelas artérias vertebrais, que são em número de 2, elas se formam, tem uma à direita e outra à esquerda, elas se formam e dão origem à artéria basilar, que é aquela artéria parruda, a principal artéria da circulação posterior. E a artéria basilar, vocês vão ver na imagem a seguir, ela vai dar irrigação a vários ramos do tronco cerebral. Então, bulbo, ponte e mesencéfalo. E a artéria cerebral posterior, ela também se origina da artéria basilar, e ela vai estar um pouquinho mais acima, e ela vai irrigar principalmente o quê? Nosso lobo occipital. Então fica mais fácil de visualizar isso que eu acabei de falar. Circulação posterior, vamos dar um zoom aqui. Lá de baixo, a artéria vertebral. Vejam, as 2 artérias vertebrais, uma de cada lado, vão dar origem à artéria basilar, que é essa artéria grande aqui, principal. E vejam vocês que essa artéria basilar, ela emite vários ramos de um lado para o outro, que justamente vão nutrir o tronco cerebral. E o que passa no tronco cerebral, pessoal? Vamos lembrar um pouquinho lá na nossa faculdade também. Passa basicamente o quê? Nervos cranianos. E algumas funções super importantes, como, por exemplo, o centro de vigília, centro de respiração, na ponte, no bulbo. Então, veja, é uma área extremamente nobre. E vejam vocês que, quando ocorre um AVC nessa área, é uma área, de certa forma, bem menor do que na circulação anterior. Ou seja, quando entope uma artéria dessa área, não tem muito para onde crescer.
Então, esse AVC de circulação posterior, ele é geralmente bem mais sério, bem mais grave do que do AVC de circulação anterior. E qual que é uma clínica comum no AVC de circulação posterior? É o paciente ter um rebaixamento de consciência, justamente por isso. Porque não tem por onde crescer o edema do AVC e porque vai pegar estruturas como o centro de vigília, de respiração e tudo mais. E vejo vocês também que na circulação posterior, nós temos a artéria cerebral posterior, como eu mostrei para vocês, e temos ramos das artérias cerebelares, tanto a aica quanto a paica, que é a artéria cerebelar posterior-inferior e a artéria cerebelar anterior-inferior ou inferior-anterior, tá? Então, isso aqui, por exemplo, o paciente também pode ter uma clínica de ataxia, desequilíbrio para caminhar, decorrente desse AVC isquêmico. Agora, deixar uma forma mais didática para vocês. Os dois principais que eu quero que vocês saibam para a prova, que já caiu e de forma recorrente cai todo ano. Cerebral posterior, eu quero que vocês lembrem de visão, de campo visual. Então, quando o paciente tiver um AVC isquêmico cerebral posterior, o paciente geralmente vai ter uma heminopsia homônima contralateral, ou seja, ele vai ter, por exemplo, uma perda do campo visual aqui temporal à direita e nasal à direita também. Então, lembra, quando a heminopsia homônima é um lado temporal e outro lado nasal, certo? E no sistema vértebro-basilar, então, junta as duas artérias vertebrais e a artéria basilar, aí é aquela salada de fruta, pessoal. Aí vai ter o quê? Ataxia, disartria, disfagia, alterações de nervos cranianos, assimetria pupilar e reabaixamento do sensório, pessoal. Então veja, quando chegar um paciente para vocês na sala de emergência ou na prova, que falar que o paciente já chegou rebaixado no AVC isquêmico, é obrigatório vocês pesquisarem território posterior, beleza? E aqui naquela nossa imagem de novo, mostrando aqui o marronzinho, que é justamente a circulação da cerebral posterior. Veja, aqui na parte occipital, lobo occipital, é onde está nosso córtex visual. Beleza? Agora, uma questão que caiu bem recente no ABC, nesse último ano, fala pra gente o seguinte, parecida com ela da Unesp, bem direto ao ponto. Em relação ao AVC isquêmico, é correto afirmar que a presença de afasia sugere um acidente vascular cerebral de distribuição da artéria cerebral anterior, geralmente do lado esquerdo. Cuidado, pessoal. Não é da cerebral anterior. Lembra? A afasia é da cerebral média, do lado predominante, que geralmente é o esquerdo. Então, letra A, errado por conta disso. B. A presença de diplopia, visão dupla, sugere um AVC de circulação anterior. Errado. Lembra, diplopia nos remete ao quê, pessoal? Nervos cranianos. E onde que fica o núcleo da grande maioria dos nervos cranianos do nosso corpo? Justamente no tronco cerebral. Então, quando a gente fala de diplopia, é muito mais provável estar se tratando de um AVC isquêmico da parte posterior, ali ponte mesencéfalo, do que na circulação anterior. Então a letra B está errada. C. A AVC da circulação anterior é mais provável de cursar com progressão no momento da apresentação do que a AVC da circulação posterior. Errado, pessoal. Aquilo que eu acabei de comentar. Do ponto de vista anatômico, veja, na circulação anterior, a gente tem mais espaço para o edema crescer, digamos assim, se expandir. Agora, na circulação posterior, o lugar, assim, um lugar anatômico é muito menor. Então, não tem por onde crescer muito. Então, realmente, a letra C está correta por conta disso. D. A AVC de circulação anterior raramente se apresenta com perda completa de consciência. Isso é verdade. Por quê? Lembra que eu falei para vocês. Onde que passa a estrutura responsável por vigília, por respiração, estruturas nobres do nosso cérebro? É no tronco cerebral. Então, quando a gente fala de perda de consciência, rebaixamento de consciência, a gente tem que pesquisar obrigatoriamente AVC isquêmico de circulação posterior e não anterior. Letra E, AVC da artéria cerebral posterior está associada a ataxia, incontinência e fraqueza mais intensa nas pernas do que nos braços. Cuidado, aqui ele fez uma salada de frutas. Aqui, na verdade, quando a gente fala de fraqueza mais intensa nas pernas que nos braços, a gente está se referindo ao AVC da artéria cerebral anterior e não posterior. Então a letra E está errada. E, portanto, a resposta correta é a nossa letra D de dado mesmo. O AVC de circulação anterior raramente se apresenta com perda completa de consciência. Essa questão aqui do UFRJ 21, ela é bem interessante. O que ela fala pra gente, ó. Ela cobre um conceito um pouquinho mais anatômico, mas que a gente comentou agora há pouco. Mulher, 68 anos de idade, hipertensa, elevado ao serviço de emergência, torporosa, com quadro de desenvolvimento súbito nos últimos 30 minutos. Ou seja, isso aqui é um AVC. Exame neurológico. Hemiplegia, hemanestesia e hemanopsia homônimas esquerdas. Opa, então olha só, os sintomas dela estão todos à esquerda. Onde que vai estar, provavelmente, o AVC dela? Lado direito. Desvio conjugado do olhar para a direita. Exame cardiovascular.
Pulso irregularmente irregular. Será que esse paciente tem uma fibrilação atrial? Provavelmente sim. IPA 170 por 98. A hipótese diagnóstica mais provável é acidente vascular cefálico. Vamos lá. Então, aqui as 4 opções só tem AVC isquêmico. Então, obviamente, vai ser um AVC isquêmico. O que chama atenção? Uma mulher idosa, que pertence e que provavelmente tem uma FA. E os sintomas dela estão todos à esquerda, certo? Então, onde vai estar o território cometido? À direita. Letra A. Então, o acidente vascular cefálico dela vai ser embólico em território de artéria cerebral média direita. Sim, faz sentido. Lembra, o embólico, ele é o mais comum de todos, que essa paciente provavelmente tem uma FA. Além disso, do ponto de vista topográfico, justifica a artéria cerebral média, ela dá hemiplegia e hemanestesia. Hemanopsia homônima, eventualmente, se pegar um ramo um pouco mais posterior, na transição da artéria cerebral posterior, eventualmente também pode dar. Mas o mais comum é hemiplegia e hemanestesia. Então, letra A já é a nossa resposta à questão, mas vamos ler o resto aqui. B, embólico, em território de artéria cerebral média esquerda. Aqui não bate, pessoal. Os sintomas dela são à esquerda, então não pode ser um AVC do lado esquerdo, tem que ser do lado direito. C, trombótico, que é a oclusão de uma grande artéria, da artéria posterior direita, pessoal. Aqui a cerebral posterior direita não justificaria hemiplegia nem hemanestesia. Então não pode ser essa opção. E D, trombótico da artéria cerebral posterior esquerda. De novo, não justifica a cerebral posterior e sintomas da paciente. Então, por eliminação, a resposta correta na letra A. Provavelmente é um AVC isquêmico embólico em território de artéria cerebral média direito. Beleza? Agora vamos partir para o lado prático, aí mais prático da coisa. Chegou o paciente na emergência para vocês, ou na questão para vocês. Como você vai fazer a abordagem diagnóstica? Lembra, AVC isquêmico, o tempo tem que ser nosso aliado. Então tem que ser algo bem objetivo. Primeira coisa, anamnese. Quando eu falo de anamnese, você tem que lembrar de basicamente 2 coisas. Tempo dos sintomas. Esse aqui é primordial, pessoal. Isso aqui vai definir conduta. Então, procura na sua questão lá. Fulano de tal começou com uma emparesia há 2 horas, há 4 horas, há 6 horas. Destaca isso na hora da sua questão da prova. Mas o uso de anticoagulantes também é importante, porque isso pode ser uma contraindicação à trombólise química. Sinais vitais, sobretudo o quê? 2. Glicemia capilar e pressão arterial. Pressão arterial por quê? Porque vocês vão ver a seguir que tem um limite para a gente poder trombolizar o paciente. Se estiver acima desse limite, esse valor, a gente tem que reduzir a pressão antes. E a glicemia, por que é importante, pessoal? A glicemia, porque ela é um imitador do AVC isquêmico. Ela é um stroke mimic, ou seja, não é raro, na residência já peguei 2, 3 casos bem frequentes, de um paciente chegar com uma glicemia de 30, de 40 e está com uma emparesia, está com uma afasia. Você repõe glicose endovenosa e o paciente ressurge das cinzas, ele fica sem déficit, beleza? Então, faz a glicemia capilar nesse paciente. E o exame físico, pessoal, tem que ser direcionado. O exame físico direcionado a gente usa a escala de NIH, beleza? Neuroimagem, pessoal, não tem como você fazer o diagnóstico de AVC isquêmico sem tomografia. Por quê? Porque pode confundir com AVC hemorrágico. E quem vai lhe definir isso, se é hemorrágico, que é outra aula que vocês vão ter comigo, ou se é isquêmico, é a boa e velha tomografia. Até porque também é um exame mais disponível aí na emergência. Então, grave esse conceito. Parece um conceito bobo, mas já caiu em prova recentemente. TC de crânio é exame de escolha no PS. E a principal função da TC de crânio é excluir hemorragias, não é para ver isquemia. Veja essa questão da Unifesp, bem recente também e bem prática. Olha só, homem idoso, 78 anos de idade, apresenta quadro súbito de hemiparesia direita e dificuldade para falar a 2 horas da admissão do PS. Após a realização de exame neurológico rápido, qual das seguintes condutas é mais adequada? Então, pessoal, questão como essa a gente não pode errar. Vamos lá. Letra A. Avaliação de eletrólitos e realização de ressonância magnética de crânio com perfusão cerebral imediata, pessoal. Não, ressonância magnética, vão ver seguir comigo, tem algumas indicações específicas, mas não vai ser necessário já de cara para todos os pacientes. Além disso, eletrólitos também não faz sentido nesse momento, não é uma das nossas prioridades imediatas. Então, letra A, corta fora. B, avaliação da glicemia capilar, justo, e realização de eletroencefalograma na urgência, pessoal. Eletroencefalo é para quê? Para epilepsia, para crise epilética, e não para AVC isquêmico. Então, corta fora. C, avaliação de glicemia capilar e avaliação de tomografia de crânio e angiotomografia. Perfeito, pessoal. TC de crânio, acabei de falar, serve para quê? Repete comigo. Para excluir hemorragia. E angiotomografia. Anjo, o que é a palavra anjo? Anjo é para ver vaso cerebral. E vaso cerebral vai ser importante para quê? Para trombectomia mecânica. Já outro spoiler da aula para vocês.
E D, a variação de eletrólitos de coleta de líquido cefalorraquidiano, o líquor, não faz o menor sentido coletar líquor numa suspeita de AVC. Então, a resposta correta é a letra C de casa. Lembra disso? Chegou a paciente com AVC, suspeita de AVC, você vai coletar a glicemia capilar dele, ver como é que está a glicemia capilar, o destro, o HGT, e TC de crânio com angiotomografia, tanto intracraniana quanto cervical. Neuroimagem. Fiz esse resuminho para vocês para não esquecerem, guardar com carinho no coração na hora da prova. Olha só, começando pelo básico. TC de crânio, de novo, a principal função é excluir hemorragia. Guarda isso. E tem um segundo objetivo, que seria excluir infarto extenso, que a gente usa a escala de Aspect, uma escala tomográfica que eu vou falar para vocês a seguir também. A gente considera um infarto extenso quando o Aspect é menor que 7. Segundo ponto, angiotomografia arterial. Qual que é o objetivo? É confirmar ponto de obstrução, tentar enxergar onde está o ponto de obstrução. Se for o ponto de obstrução proximal, principalmente da artéria carótida interna e da artéria cerebral média, porção M1, isso aqui vai ser fundamental para avaliar se o paciente é elegível à trombectomia mecânica. Então já fica aí outra dica de prova. Se no seu enunciado aparecer descrito uma angiotomografia arterial, fica de olho que provavelmente o autor está ali induzindo a pensar em trombectomia mecânica. Quase sempre é dessa forma. E tem o segundo benefício da angio-TC, que seria avaliar as colaterais, a circulação colateral. E isso tem valor prognóstico. Terceiro item, ressonância magnética, pessoal. Ela é ótima, excelente, mas não é para todo mundo. Tem algumas indicações específicas. E tem duas que as provas têm cobrado cada vez mais, que são conceitos relativamente novos na neurovascular. Nós chamamos dois mismatch. Então, cuidado para não confundir João e José. Então, vamos lá. Mismatch, difusão, flare, wake-up stroke. O que é isso, pessoal? Também vou falar um pouquinho mais adiante, só para adiantar. Você já pegou, provavelmente no seu internato, na sua vida real mesmo como plantonista, aquele vozinho que foi dormir às 10 da noite e acordou às 8 da manhã, hemiplégico e afásico. E aí, que horas que esse vozinho teve o AVC? Será que foi às 5 da manhã? Será que foi às 6 da manhã? Ou será que foi à meia-noite? A tomografia, muitas vezes, não vai nos ajudar nesse sentido. Então, nesse caso, a gente usa a ressonância para comparar as duas sequências, difusão e flare, que são sequências rápidas de fazer. E a difusão é a sequência mais específica da WI, mais sensível para você ver isquemia precoce. E o flare demora mais tempo a aparecer. Então, se tiver uma alteração da difusão, mas não tiver alteração no flare, quer dizer o quê? Que esse AVC isquêmico ocorreu há menos de 4 horas e meia. Guarda esse conceito. Agora, ainda na ressonância, tem uma sequência mais específica, que não é qualquer local que consegue fazer, que é a perfusão. A perfusão, nosso objetivo aqui, que é o mismatch difusão-perfusão, é para avaliar a possibilidade de fazer a trombectomia mecânica estendida acima de 6 horas, que é o tempo preconizado clássico, certo? Então, grava esse conceito. O mismatch difusão-flare é para aquele paciente que acordou com o déficit, o wake-up stroke, e o mismatch difusão-perfusão é para avaliar se pode fazer trombectomia mecânica nos pacientes acima de 6 horas de evento, de isquemia, beleza? Começar pela tomografia de crânio, pessoal. Mais uma vez, qual é o objetivo principal? É excluir hemorragia. E como que eu vou ver tomografia de crânio na prova? Como que eu vou ver se isso aqui é uma isquemia? Pessoal, lembra, isquemia na vida real, na prova, é cinza, tá? É hipodensidade. Então, olha essa flechinha branca que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, cinza, é uma hipodensidade, aqui no território da artéria cerebral média, é a direita, e de um aspecto mais subagudo, ou seja, essa isquemia tem algumas horas de evoluções. E veja que depois de alguns dias, esse mesmo paciente repete tomografia, isso aqui está mais preto. Então, isso aqui, essa hipodensidade, já é uma isquemia tardia. Então, esse aspecto aqui, dificilmente vocês vão ver na emergência, no paciente que acabou de chegar. Vocês podem, eventualmente, ver isso aqui nos pacientes que já têm algumas horas de sintomas, provavelmente aí mais até de 4 horas e meia, tá bom? Então, lembra, isquemia é hipodensidade. Hipodensidade é escuro, cinza escuro. Grava isso. Quando eu falo de tomografia, agora tem que falar sobre o score de Aspects. O Aspects, na verdade, é uma sigla do Albert Stroke Program Early CT Scoring. O que é isso? É uma escala tomográfica, então quem vai lhe ajudar a interpretar isso é o radiologista. Na prova de vocês, nas questões de vocês, já vai estar escrito qual que é a pontuação. Vocês não vão precisar calcular o Aspects, beleza? É uma escala que vai até 10 pontos. E aqui, o que é curioso? Aqui, quanto maior o score de Aspects, melhor, quer dizer que mais precoce é o AVC, certo? Então, assim, o paciente tem um aspecto de 10, quer dizer o AVC dele isquêmica super recente.
Agora, se pegar um áspix já de 4, de 5, quer dizer que já é um AVC isquêmico já tem várias áreas de isquemia. E o grande positivo dele é utilizado para detectar sinais precoces de AVC isquêmico, mas ele é utilizado, inclusive nas questões de prova, para guiar vocês a pensar no quê? Na trombectomia mecânica. Então, lembra, aspects, assim como a angiotomografia, quando aparecer na prova de vocês, procura alternativa que fala de trombectomia mecânica, beleza? Porque o aspect é usado para isso, não é usado para trombólise química, certo? Quais são as áreas que a gente avalia no aspects? Trouxe mais a nível de curiosidade para vocês mesmo. Então, essa imagem aqui é super didática do Radopedia. Olha só, cada corzinha dessa é uma estrutura que, se tiver alterado, se tiver mais borrado, que o radiologista acredita que seja uma alteração precoce de isquemia, o paciente vai perdendo ponto. Então, olha só as áreas acometidas. Aqui na letra C, azulzinha, o caudado, verdinho aqui, cápsula interna, o L, o lentiforme, o I, roxinho, a ínsula, e aqui começa os ramos da cerebral média. Lembrando que o principal ramo é o ramo M1, que é o maior deles, e é esse aqui que os estudos mostraram benefício contra a trombectomia mecânica, quando tem uma oclusão de M1. Depois do M1 vem M2, M3, e no corte mais superior, M4, M5, M6. Então, quanto mais distal, então M4, M5, M6, mais, digamos assim, menor a circulação. E o M1 é a maior circulação, porque justamente é a porção mais proximal da artéria cerebral média, beleza? Agora, angiotomografia, pessoal. Angiotomografia, confirmar ponto de obstrução proximal. Se for proximal, principalmente circulação anterior, que é a carótida interna e cerebral média, porção M1, provável benefício com trombectomia mecânica. E também avaliar redes colaterais. Então, olha só que interessante. Essa aqui é uma angiotomografia. Cuidado, pessoal, que eu falo para vocês. Parece algo simples, bobagem, mas não é. É muito comum a gente encontrar o pessoal confundindo tomografia com contraste e angiotomografia. São coisas diferentes. A angiotomografia, como o próprio nome fala, anjo é vaso. Vai contraste, mas não é igual a tomografia com contraste, beleza? A angiotomografia que você percebe aqui, ó. Percebe que aqui na flechinha branca mostra a artéria cerebral média esquerda. E se a gente comparar com a do outro lado, olha só como preenche bonitinho aqui a cerebral média. Dá para ver ela nitidamente, inclusive se usamos mais distais. E aqui, opa, aqui parou de progredir o contraste. Então, aqui é um ponto de obstrução. Então, isso aqui é fundamental para a angiotomografia. Quase todas as questões de prova que eu já vi até agora, elas não mostraram uma imagem de angiotomografia, elas descrevem o laudo para vocês. Então, elas vão descrever o seguinte: foi vista na angiotomografia uma oclusão, um trombo na porção M1 da cerebral média. Quando acontecer isso, vocês procurem automaticamente na resposta o que fala de trombectomia mecânica, beleza? Ressonância magnética, essas imagens que eu tenho que mostrar para vocês. Então já caiu em prova mais de uma vez, inclusive questões bem recentes. Vocês têm cobrado isso mais recentemente. Pessoal, quais são as sequências da ressonância magnética para ver isquemia precoce, infarto precoce, AVC precoce, em outras palavras? São essas duas aqui. A primeira é a difusão. Qual que é a minha dica? A isquemia brilha na difusão. Brilha. Então isso aqui branco, pessoal, isso aqui é o AVC isquêmico do paciente. Essa aqui é a sequência DWI, que eu tanto falei até agora. DWI. E, digamos, o irmão dessa sequência, que vai confirmar se essa isquemia é verdadeira, é o ADC. No ADC, a isquemia fica escura. E aqui no DWI, ela é branca. O ADC, dificilmente eles vão colocar em prova, porque não vai, enfim, mudar tanta conduta em questão de prova. Mas fica já o alerta para vocês, que a sequência que complementa o WI, para saber se a isquemia é verdadeira, é o ADC. Na prova, o que eles têm cobrado, pessoal? Hoje em dia, as provas têm que ficar cada vez mais difíceis. Então não basta só você saber que a sequência de difusão ela é a mais sensível, a melhor para ver isquemia precoce. Você sabendo isso já é 80%, mas eles têm cobrado aqueles 20% a mais. E o que é esse 20%? É justamente mostrar essa imagem para vocês. Mostrar essa imagem e você saber identificar, ó, isso aqui está brilhando, isso aqui é uma sequência de difusão. Então isso aqui é um AVC isquêmico, beleza? Isso aqui caiu recentemente, no último ano, na Unicamp, por exemplo. Então, presta bastante atenção. Não basta só saber a parte teórica, tem que saber enxergar a imagem e entender ela, beleza? Agora vamos voltar para aquela questão do mismatch de fusão flare, falar com um pouquinho mais de calma. Então, justamente, qual que é aquele conceito? Para quem que foi inventado, digamos assim, esse conceito do mismatch de fusão flare? Para aquele vozinho, aquela vozinha que foi dormir ótima e acordou com sintoma neurológico. E a gente não sabe quando que foi esse sintoma neurológico.
Então, para isso, a ressonância vai ser muito útil. Quando eu falo de mismatch difusão flare, eu quero que vocês pensem o seguinte, que quando a difusão estiver alterada, ou seja, estiver brilho na difusão, o branco na difusão, mas o flare estiver normal, isso supõe que o déficit é menor de 4 horas e meia, ou seja, esse paciente, se não tiver nenhuma contraindicação para trombólise química, ele pode e deve receber alteplase, beleza? Essa é a grande mensagem. Então veja aqui os exemplos a seguir. Esse primeiro aqui, ó. Perceba nessa sequência de fusão, o que brilha é isquemia. Então isso aqui é um AVC isquêmico da região aqui da cerebral média à direita. E no mesmo paciente, a gente olha o flare, cadê a lesão branca no flare? Não tem. Então isso aqui é um mismatch. Lembra do Tinder quando não dá match? Mismatch. Então o difusão tem alteração e o flare não tem. Próximo exemplo, mesma coisa. Esse aqui está um pouquinho mais sutil a isquemia. Veja, tem uma alteração de difusão meio que no núcleo capsular à esquerda. Olha só esse branquinho aqui. Se a gente olha o flare, cadê esse hipersinal? Não tem. Então isso aqui, de novo, é um mismatch de difusão flare. Agora, olha quando não tem mismatch. Então esse paciente aqui não é elegível à alteplase. Veja que na difusão brilha, tem 2 focos de isquemia próximos, e no flare já tem esse hipersinal também. Então esse paciente, infelizmente, o déficit dele, a isquemia, o AVC, já passou de 4 horas e meia. Então grave com carinho essas imagens aqui, porque pode cair na prova de vocês. Tanto primeira fase, quanto multimídia também. Então essa questão aqui da UFG, pessoal, é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Não basta só saber o conhecimento teórico, tem que saber olhar na prova e saber identificar a imagem. Qual que é o exame que vocês estão diante e quais são as sequências da ressonância que estão diante. Então as questões ficam cada vez mais complexas. Olha só o seguinte, essa questão da UFG 2022. Analise as imagens a seguir. Das imagens apresentadas, qual é que determina a ocorrência de um AVC agudo menos de 2 semanas? O enunciado não ficou lá essas coisas, mas o que o autor queria dizer para vocês? Qual dessas 4 imagens é a sequência, o exame mais sensível para ver AVC isquêmico? Vamos identificar o seguinte, ó. Então, são 4 imagens. Aqui seria a nossa primeira letra A, figura B, figura C, figura D, certo? E esse aqui, pessoal, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma tomografia de crânio sem contraste no corte axial. O que a gente percebe nessa imagem? Perceba que tem uma pequena hipodensidade bem aqui, núcleo capsular, núcleo da base aqui, à direita, ó, bem onde está meu pointer aqui. Então, isso aqui é um AVC isquêmico. Agora, isso aqui, a tomografia, é o exame mais sensível para ver isquemia? Lógico que não, a ressonância é mais sensível, beleza? Então, essa aqui a gente sabe que está errada. Essa aqui, a tomografia, não é o exame de escolha para ver a isquemia precoce. Agora, a figura B. Figura B, pessoal, o que é isso? Isso aqui é uma ressonância magnética na sequência flare. Então, olha só. Na sequência flare, a isquemia vai aparecer o quê? Branca também. Parecida com a difusão. Mas lembra, mismatch difusão flare. O flare, ele aparece mais tardiamente do que a difusão. C, o que é essa figura aqui? É uma ressonância magnética na sequência T1. Sequência T1, lembra que ela é bem parecida com a tomografia, do ponto de vista visual. E ela não é a sequência mais precoce para ver isquemia, pelo contrário, ela é ruim para isso, tá? Então a sequência T1, na verdade, a gente usa, ela vai ser mais útil para a gente quando tem contraste associada. Para a gente avaliar, por exemplo, uma lesão sólida no cérebro, um glioblastoma, um abscesso cerebral. Para eventos vasculares agudos, AVC, não é interessante, não ajuda muito. Então a letra C, aqui a sequência T1, não vai nos ajudar muito. E agora sim, nossa figura D aqui, o que é isso? Sequência de difusão. Lembra o que acontece na isquemia, na difusão? Brilha. Olha só esse pontinho branco aqui. Isso aqui é isquemia. Isso aqui é o AVC isquêmico. Resumindo tudo que eu falei para vocês, qual dessas 4 imagens aqui é a mais sensível para ver AVC agudo, isquemia? É justamente a nossa letra D de dado, sequência de difusão. Então, vamos olhar as alternativas a seguir. Ó. Figura C, ressonância que são T1. Não, T1 de fato é uma sequência T1 essa aqui, mas não é útil para ver isquemia aguda. D, letra B, figura D, ressonância e aquisição de difusão. Perfeito, difusão é nossa queridinha do AVC isquêmico. Vai ser a primeira a ser alterada. Então essa aqui já é a nossa resposta à questão. Letra C, figura A, TC de crânio sem contraste. Não, TC de crânio não é o primeiro exame para a gente ver isquemia aguda. Lembra que ela serve para excluir hemorragia. E letra D, na figura B, ressonância e aquisição em flare. Não, flare também não vai alterar mais precocemente que a difusão. Lembra que nossa grande sequência é a difusão. Então, resumindo, resposta correta na letra
B de bola, que fala que figura D, essa quarta aqui, essa é realmente a ressonância na questão de fusão, que é a mais sensível de todas. Bom, vamos partir para o tratamento agora. Trombólise, pessoal. Lembra, no AVC isquêmico nós temos 2 tratamentos na fase aguda. Nós chamamos disso de terapia de reperfusão aguda. Vamos lá, trombólise química com alteplase e trombectomia mecânica. Vou falar a seguir. Trombólise química, pessoal. Qual é a indicação clássica? Pacientes com déficit neurológico até 4 horas e meia e sem outras contraindicações. As contraindicações, vou colocar na tabela a seguir, no próximo slide. Qual é a nossa grande droga hoje, 2023, para AVC isquêmico? É a alteplase, o ativador de plasminogênio tecidual. Qualquer dose, 0,9 mg por quilo, máximo de 90 mg. Então, se o paciente for obeso, tiver 150 quilos, você não vai fazer nessa dose, vai ser no máximo 90 mg, beleza? Calculou lá a dose. 10% nessa dose, você vai fazer em bolos na hora e o restante em 1 hora em bomba de fusão. E esse ponto aqui, pessoal, é muito importante. Pressão arterial necessária. Por que é importante? Muitas vezes a gente está naquela adrenalina de o paciente chegou aqui na emergência, pronto-socorro agora, com 1 hora de sintoma, vamos trombolizar, vamos trombolizar. Aí você vê a pressão do paciente, olha lá, 220 por 120. Não trombolize se tiver nessa pressão. A gente só pode trombolizar se a sistólica estiver menor que 185 e a diastólica menor que 110. Tem que decorar isso para a prova, Léo? Tem, porque eles cobram e cobram bastante. Todo ano cai. Já que é na USP Ribeirão, caiu no Einstein, caiu no SURS de Ceará esse ano agora que passou. Então grava isso, para poder trombolizar, sistólica tem que ser menor que 185 e diastólica menor que 110. E se for maior que isso? Aí você faz, por exemplo, nipride para esse paciente, nitroprusiato, para reduzir a pressão dele, beleza? E essas são as contraindicações clássicas. Se eu quero que vocês pinte, tirei foto, print, rabisque, não esqueçam disso. As principais contraindicações para a trombólise química. A primeirinha lá, pressão arterial sistólica maior que 185 ou diastólica maior que 110. Se tiver qualquer uma das duas, você não pode trombolizar. Segundo item, AVC isquêmico ou TC grave nos últimos 3 meses. Léo, tem que saber que é nos 3 meses? Tem, porque já caiu questão de prova, por exemplo, falando que o AVC isquêmico há 4 meses, se isso era contraindicação ou não. É uma decoreba, mas essa das decorebas tem que saber, não tem como fugir muito. Terceiro item, a parte hematológica. Plaquetas menor que 100 mil, precisa ter só uma dessas para ser contraindicação, tá bom? Não precisa ser todas essas juntas. Plaquetas menor que 100 mil, INR acima de 1,7, ou seja, aquele paciente que usa a varfarina, você tem que pedir um INR de urgência para saber se pode ser trombolizado ou não. E se estiver acima de 0,7, aí você não tromboliza. TTPA acima de 40, uso de DOACs nas últimas 48 horas. Isso é uma coisa que talvez no futuro breve mude, mas por enquanto ainda está em diretriz, em guideline. Heparina de baixo peso molecular em dose plena, ou seja, terapêutica, nas últimas 24 horas. Dose profilática não é contraindicação, beleza? Hipoglicemia, menor que 50. Qualquer detalhe que é da hipoglicemia, pessoal? Você vai repor a glicemia, se não melhorar o déficit, aí sim você tromboliza. Mas antes de trombolizar, você tem que repor a glicemia. Tumor cerebral intraxial, pessoal, glioblastoma. Por que é importante falar isso aqui? Porque caiu no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, ano passado, inclusive retrasado também, falando de meningioma. Meningioma é um tumor cerebral extraxial, então você pode trombolizar. Aqui só é contraindicação se for intraxial, se for dentro do cérebro, digamos assim. Então, glioblastoma, astrocitoma, por exemplo. Metástase também. Endocardiite bacteriana, por quê? Porque aumenta a chance de sangramento. Neoplasia do trato gastrointestinal diagnosticada recentemente ou hemorragia gastrointestinal nos últimos 21 dias. Área hipoatenuante extensa na TC de crânio sem contraste, maior que 1/3 do território vascular. Se você faz a tomografia de admissão do paciente e já tem uma isquemia importante, a chance de sangrar é muito grande. Então você não faz a trombólise. Secção de arco aórtico, história prévia de hemorragia intracraniana, independente do tempo. Então se o paciente teve um AVC hemorrágico há 5 anos, 10 anos, não pode trombolizar. Suspeita de hemorragia subaracnoide, obviamente, se você já acha que tem sangue lá dentro, você não vai trombolizar esse paciente. E neurocirurgia intracraniana ou intraespinhal recente também é uma contraindicação. Agora vamos colocar do ponto de vista prático, como que isso cai na prova. E isso aqui, pessoal, esse ponto aqui cai e cai demais. Então eu posso falar com vocês com toda a certeza absoluta. Hoje, nas provas de vocês, o que mais cai em AVC isquêmico é terapia de perfusão, trombólise e trombectomia. Você saber indicar e saber as contraindicações de cada uma delas. Essa aqui é da USP. 4 pacientes com idade variando entre 65 e 68 anos foram avaliados 90 minutos após a instalação de quadro compatível com AVC isquêmico. Então,
1h30 de AVC isquêmico. A TC de crânio de todos foi normal e havia os seguintes detalhes. Essa questão é muito bacana, muito inteligente. Paciente 1 teve hemorragia digestiva há 2 anos. Paciente 2 teve AVC hemorrágico há 2 anos. 3 usou enoxaparina profilática para TVP. E 4 apresenta quadro consistente com endocardite bacteriana. Agora a pergunta: quais desses pacientes apresentam contraindicações ao uso de alteplase? Ou seja, quais desses a gente não pode trombolizar? Vamos lá. Paciente 1 teve hemorragia digestiva há 2 anos. Pode trombolizar? Pode. Porque hemorragia digestiva há 21 dias só é que não pode. Beleza? 2 apresentou AVC hemorrágico há 2 anos. Vamos trombolizar? Não pode. AVC hemorrágico, independente do tempo, você não pode trombolizar. Então, nossa resposta já tem que ter paciente número 2. 3. Usou enoxa profilática para EVP. Pode trombolizar? Pode. Lembra que é só enoxa em dose terapêutica nas últimas 24 horas. E 4. Paciente que tem um quadro consistente com endocardite bacteriana. Esse que a gente não pode trombolizar. Então, resumindo, são os pacientes número 2 e paciente número 4 que a gente não pode trombolizar. Uma questão bem legal da USP 2019. Olha essa questão do Einstein que caiu nesse último ano. Temos aqui um homem de 62 anos, pardo, foi levado ao PS para apresentar fala enrolada e dificuldade para andar a 1 hora. Então, pessoal, aqui eu coloquei vermelho de propósito. Os enunciados de AVC isquêmico na prova, eles são grandes, gigantes geralmente. Então, para você ganhar tempo e não se perder na informação, sublinha as informações cruciais, que são o quê, basicamente? Tempo de sintomas e os sinais vitais. Pressão, glicemia, eventualmente INR, se estiver disponível. Então, esse paciente aqui, esse homem, está com uma fala enrolada e dificuldade para andar a 1 hora. A esposa conta que o marido é hipertenso, mas faz tratamento irregular porque acha que o remédio deixa ele tonto. Nega outras comorbidades. Ao exame físico, ele está em regular estado geral, desorientado. PA, 198 por 130, confirmado em 2 medidas. Taquicárdico, eupneico, afebril, corado e datado. O exame neurológico mostrou uma hemiplegia direita com desvio de rima. TC de crânio sem sinais de sangramento. Interrupções abaixo, a melhor conduta imediata é: opa, olha só, o paciente está com 1 hora de sintoma. Letra A, trombólise com alteplase imediata. Bora? Não, cuidado. Por que não pode trombolizar esse paciente aqui? Olha a pressão dele, 198 por 130, pessoal. Lembra, a gente não pode trombolizar esse paciente com a sistólica maior que 185 e a diastólica maior que 110. Então, essa aqui, infelizmente, tem que ir com calma e não pode trombolizar ainda. Captopril sublingual. Pelo amor de Deus, pessoal, captopril sublingual é um crime para AVC isquêmico. Você não vai reduzir a pressão desse paciente com captopril sublingual. É droga endovenosa. C, induplicado intravenoso, que é o Nipride. Sim, esse aqui é a nossa opção, porque a gente tem que reduzir a PA para depois trombolizar esse paciente. E D, anticoagulação com heparina não fracionada. Lembra, pessoal, anticoagulação, eu sempre coloco isso nas questões, sempre. E o que eu falei para vocês no começo da aula? Anticoagulação no AVC isquêmico não é uma prioridade, não é algo urgente. Chegou, bora anticoagular. Não, não é assim. Tem que esperar alguns dias. Então a letra D está errada por conta disso. Portanto, a resposta correta é a letra C de caso, pessoal. Nipride antes de você trombolizar esse paciente. E agora, uma grande novidade, que tem ganhado cada vez mais força. Será que chegou a hora da tenecteplase, pessoal? A tenecteplase já é usada há um bom tempo para infarto agudo do miocárdio. E a neurovascular, ela tem uma tendência de, entre aspas, copiar o infarto. Então, a cardiologia. Então, olha só, esse aqui, esse guideline de 2022, finalzinho do ano passado, canadense, já colocou recomendações da tenecteplase, autorizando fazer, e esse ano de 2023 saiu uma recomendação oficial da Sociedade Europeia de AVC, para uso de tenecteplase no AVC isquêmico. Agora, é para todo mundo que vai usar a tenecteplase? Não é, mas quem sabe no futuro próximo a gente consiga, digamos, substituir a alteplase. Qual que é a vantagem da tenecteplase, pessoal? A grande vantagem é que é um bolos único que você faz. Então não precisa colocar em bomba de difusão como a alteplase. Aqui são algumas 3 das principais indicações de tenecteplase de acordo com os guidelines, esses 2 que eu falei para vocês. Primeira indicação, AVC isquêmico agudo com menos de 4 horas e meia, elegível para trombólise química. O que o guideline fala? Que a tenecteplase pode ser usada na dose de 0,25 mg por quilo, no máximo de 25 mg, como uma alternativa segura e eficaz à alteplase de 0,9 mg por quilo. Beleza? Então, num ambiente que você não tem alteplase, você está autorizado sim a usar a tenecteplase. 2. AVC isquêmico agudo com menos de 4 horas e meia no pré-hospitalar, unidade móvel de AVC.
Olha só que interessante, lá nos Estados Unidos existem algumas unidades móveis de AVC, existe até tomógrafo dentro da ambulância. Então você resgata o paciente de uma área rural, por exemplo, já faz tomografia, viu que não sangrou, mete bala na tenteplase, que esse paciente vai se beneficiar mais até do que na alteplase. Por quê? Vai ser o efeito mais rápido, beleza? Então a dose é 0,25 miligramas por quilo. Terceira indicação, AVC isquêmico agudo a menos de 4 horas e meia e oclusão de grandes vasos. Quando eu falo de grandes vasos, pessoal, é, por exemplo, artéria carótida interna e artéria cerebral média na porção M1. E o que é interessante notar? A alteplase, ela, infelizmente, tem uma eficácia de 20 a 30% para desobstruir, para recanalizar esse vaso quando é grande vaso. A gente sabe que a tenteplase parece ter um efeito melhor do que a alteplase nessa situação, quando é uma oclusão de grandes vasos. Qual que é a grande vantagem da tenteplase? Ela pode ser administrada com um único bolus, ao invés de uma infusão de 1 hora, como a alteplase. E uma observação importante, alguns estudos da tenteplase tentaram fazer a dose 0,40, 0,4 mg por quilo. E a gente viu que essa dose foi associada a maiores taxas de hemorragias, de complicações. Então não pode fazer 0,4, é 0,25 mg por quilo. Bom, partindo agora para trombectomia mecânica, outro assunto extremamente importante para a prova. Trombectomia mecânica, qual que é, pessoal? É um mecanismo, né, um tratamento endovascular que o pessoal vai fazer para tentar tirar o coágulo da artéria ocluída. Basicamente, de forma sucinta, é isso. Agora, quais são as indicações da trombé? É para todo mundo? Infelizmente, não. Quais são os princípios gerais? Então, as leis da trombectomia, isso foi uma coisa que eu inventei para ficar mais didático. Primeiro item, o paciente pode fazer trombólise química e trombectomia mecânica se ele for elegível para ambas. Então, aqui não é como no infarto, que você, se tiver um endovascular, você pode pular a trombose. Aqui não. Aqui os estudos que mostraram isso, que tentaram pular a alteplase e ir direto para a trombectomia mecânica, não foram positivos, não tiveram desfecho melhor. Então, a recomendação é, o paciente chegou no pronto-socorro, pode fazer alteplase? Pode, você faz. Ele tem critérios para trombectomia? Tem. Aí você leva para trombectomia. Pode fazer as duas coisas juntas, beleza? E qual que são as indicações clássicas da trombectomia mecânica? A nossa regrinha do AV6, ou regra do 666. NIH maior ou igual a 6, aspect maior ou igual a 6 e tempo de sintomas até 6 horas. E aqui o detalhe importantíssimo, a gente só faz trombectomia mecânica se for na circulação anterior, especificamente o quê? M1 da artéria cerebral média ou artéria carótida interna. Circulação posterior, pessoal, basilar pessoalmente, até 2021 era, sim, todos os estudos negativos. Ano passado saiu 2 estudos chineses que mostraram benefício, mas isso é uma coisa que não mudou em guideline ainda. Então, no momento está meio que no empate, assim, no 0 a 0. Será que tem benefício? Alguns falam que não, alguns falam que sim. Mas por guideline, principalmente da AHA de 2019, que foi o último que saiu, não é permitido, não tem benefício fazer para a circulação posterior. Então, na prova, é circulação anterior. Artéria cerebral média M1 ou carótida interna. E agora, outro conceito tem ganhado força, tem caído nas provas, pessoal. Aquelas indicações que foi para vocês ali, de 6 horas, é o clássico. Vai responder 95% das questões de vocês. Mas aquele 5%, ele pode enganar a gente. O que é esse 5% para vocês? É aquele famoso mismatch de fusão-perfusão que eu falei lá no começo da nossa aula. Então veja, o que é isso? Existem 2 estudos clássicos que revolucionaram a neurovascular, que foram o Down e o Diffuse 3. Esses estudos saíram mais ou menos em 2018 e que eles falaram para a gente? Falaram que em pacientes selecionados, você tem benefício sim de fazer trombectomia mecânica além das 6 horas. Então, o Down falou que até 24 horas teria benefício e o Diffuse 3 até 16 horas. Mas agora o que eles usaram em comum na metodologia deles? Bom, continua sendo paciente com oclusão de grandes vasos da circulação anterior, então M1 e carótida interna, só que nesses pacientes eles usaram o seguinte, um estudo de perfusão na ressonância ou na tomografia, mas geralmente ressonância é o mais sensível. Então esse é o mismatch, olha só. Aqui na primeira imagem, aqui na letra A, a gente vê o seguinte, esse branco aqui é uma ressonância sequência de difusão e está brilhando, lembra? A isquemia brilha na difusão. Agora, quando a gente faz um estudo de perfusão, olha só o que aparece. O vermelho é aquela área, o core isquêmico, que já foi embora. Infelizmente, essa área aqui já morreu. Mas veja esse verde aqui, pessoal. Esse verde aqui, o que é isso? É penumbra. Então, essa área aqui a gente pode e deve salvar. Então, se você tiver disponível no seu serviço
uma tecnologia, um software que faça uma ressonância com perfusão e tem esse mismatch, tem uma pequena área morta que já aparece na difusão e tem uma grande área que dá para salvar, esses pacientes aqui você pode e deve indicar trombectomia mecânica mesmo além de 6 horas, beleza? Então essa é o resumo aí dos 2 estudos. E essa imagem, de novo, as bancas já cobraram, isso aqui caiu, por exemplo, no SURS 2019, então não se surpreenda se cair uma imagem dessa na prova de vocês. E lógico que eles podem também dar o laudo, digamos assim, falar, existe um mismatch de fusão-perfusão para esse paciente. Quando vocês lerem isso no CIADO, já procura a opção de trombectomia mecânica, beleza? Olha essa questão interessante, pessoal, que é na UFRN nesse multiconcurso deles. Aqui a gente tem uma mulher idosa, 76 anos de idade, sem história médica pregressa relevante, foi levada ao PS devido a queixa de uma MPG completa à esquerda, de início a 2 horas. No exame físico, ela tinha o seguinte: quadro de extinção, negligência à esquerda, desvio tônico do olhar para a direita, força grau 0 à esquerda, então hemiplégica, reflexo 3 cruzes à esquerda, então um pouquinho aumentado com a quadra direita, sinal de Babinski à esquerda, ou seja, lesão piramidal, esperado por um AVC isquêmico. Pontuação de 17 no NIH. Então, beleza, esse paciente está com 17 no NIH. Sua TC de crânio, sem contraste, está reproduzida abaixo. Então, olha só, interessante essa imagem aqui de baixo. Nesse momento, a conduta indicada ao paciente é realizar o quê? Cuidado, pessoal, essa imagem aqui, ela realmente não está das melhores, não está das mais nítidas, mas o que chama a atenção, que a gente consegue visualizar? Vamos começar por essa aqui, ó, essa TC de crânio. Então, olha só, o que é esse branco aqui, pessoal? Esse branco é um sinal radiológico que a gente chama de sinal da artéria cerebral média hiperdensa, espontaneamente hiperdensa. Então, o que é isso aqui? Que você tem um coágulo bem proximal na artéria cerebral média e ela deixa a artéria cerebral média branca. Isso aqui é sinal de uma oclusão proximal, um AVC isquêmico extenso que o paciente vai ter. Isso aqui, inclusive, esse sinal radiológico caiu na prova do SUS São Paulo no último ano. Então, olha só que importante essa imagem aqui. E se a gente olhar com mais cuidado, a gente percebe que no território da cerebral média à direita já tem um cinza mais escuro do que do outro lado. Então nós já temos sinais de isquemia nesse paciente, nessa paciente. E a imagem do lado não nos deixa muita dúvida. Olha só, essa paciente já tem uma hipodensidade, compara sempre com o outro lado. Uma hipodensidade mais evidente, um escuro mais evidente. Perceba que os sulcos dos giros estão mais edemaciados. A gente não consegue ver, por exemplo, igual esse outro lado aqui, o lado esquerdo. Olha só, essa paciente já tem 76 anos, então a gente consegue ver bem os sulcos dos giros aqui, ó. Esses espaços mais pretos aqui entre os giros. E aqui está mais apagado. Isso aqui é sinal de isquemia. E perceba que, como eu falei para vocês, é uma oclusão proximal, então é um AVC isquêmico extenso. Resumindo, isso aqui, pessoal, entra naquela contraindicação de trombólise química, que já tem uma isquemia maior que 1/3 do território vascular da cerebral média. Então, essa vozinha aqui, infelizmente, a gente não pode trombolizar, porque a chance de sangrar é grande, gigante, tá? Então, se a gente não pode trombolizar, qual é a nossa outra opção para ela? A nossa outra opção é trombectomia mecânica. E ela tem indicação? Tem. Primeiro, ela está com 2 horas de sintomas só, tem um NIH maior que 6 e tem oclusão proximal. O aspects não foi comentado para a gente, mas a gente supõe que dá para fazer trombectomia nela, apesar disso, porque já tem 3 indicações formais. Vamos ver as opções aqui para a gente dar uma questão que eles falam. Qual que é a melhor conduta? A. Trombectomia mecânica, sim, é nossa escolha. B. Alteplase não pode por conta dessa hipodensidade. E esse aqui foi o grande erro da maioria das pessoas, porque não percebeu que chama hipodensidade aqui. C. Tenecteplase intraarterial. Olha só que interessante, essa questão já citou tenecteplase, mas por que está errado? Porque não é intraarterial que a gente faz a tenecteplase, é endovenosa. E D. Hemicanectomia descompressiva. Essa aqui sempre cai nas questões, pessoal. Vou falar a seguir para vocês, mas já fica o spoiler. Cranectomia descompressiva, pessoal, ela não é uma competição entre trombose química e trombectomia mecânica. É uma outra medida para aqueles pacientes que, infelizmente, não puderam fazer nenhuma das duas coisas ou fizeram, mas não evoluíram de forma satisfatória. Resumindo, para essa vozinha aqui, o que a gente pode fazer para ela, para ajudar ela, é a trombectomia mecânica, nossa letra A. Essa questão da USP também é bem recente. Como eu falei para vocês, questão de AVC isquêmico é geralmente grande, pessoal, o enunciado. Então vamos sublinhar o que é importante. Mulher, 62 anos de idade, diabética tabagista, apresentou às 5 horas e 30, 5 horas e meia. Rola fazer trombólise nela? Não rola, é até 4 horas e meia.
Teve então às 5 horas e meia diminuição de força do membro superior e inferior esquerdos em fala empastada. Na sua chegada ao PS, de um hospital terciário, sua pressão era 160 por 100, a frequência cardíaca era 88, o ritmo e a glicemia capilar 220. A ausculta cardíaca era normal, o exame neurológico mostrou o que pra gente? MTG esquerda completa, desvio do olhar para a direita e hemionegligência. A pontuação do NIH foi de 16. A TC de crânio não mostrou sinais de hemorragia intracraniana. Beleza, então isso aqui de fato é um AVC isquêmico. Agora, olha só o que foi para vocês. A pontuação no ASPECTS foi de 8. Qual deve ser a conduta nesse atendimento inicial? Lembro para vocês, quando o enunciado fala de ASPECTS, ele está falando para vocês assim, ó, procura alternativa que fala de trombectomia mecânica. ASPECTS é para trombectomia mecânica. E esse paciente, além disso, já passou as 4 horas e meia. Então, infelizmente, a gente não pode fazer trombólise química. Vamos ver as opções a seguir aqui. Qual conduta deve ser nesse atendimento inicial? A. Realizar angiorressonância lateral de crânio e vasos cervicais. Esse, oclusão de artéria cervical e indicar trombectomia mecânica, pessoal. Por que não está certo isso aqui, pessoal? Primeiro, porque ela é artéria carótida interna e é angiotomografia mais disponível, não angiorressonância de cara, beleza? Então a letra está errada. B. Realizar angiotomografia arterial de crânio e vasos cervicais. Esse, oclusão de artéria cerebral média e indicar trombectomia mecânica. Isso, pessoal. Especificamente qual porção da cerebral média? M1. C. Realizar angiotomografia arterial de crânio e vasos cervicais. Até aqui tudo bem. E se oclusão de artéria cerebral média, indicar trombólise intravascular. Cuidado, pessoal. Aqui ele tentou confundir vocês. Lembra, para a gente avaliar a oclusão de grandes vasos, é para trombectomia mecânica e não para trombólise. Então, C, corta fora. D. Realizar angiorressonância arterial de crânio e vasos cervicais. E se oclusão de artéria carótida intracraniana, indicar trombólise intravenosa. Aqui ele fez umas aulas de frutas. Não é ressonância. A carótida realmente é intracraniana, mas a gente não vai fazer trombólise intravenosa. Quando a gente avalia a artéria carótida intracraniana, é para fazer trombectomia mecânica e não trombólise. Então, resumindo, a resposta para a nossa letra B de bola. É uma questão bem feita mesmo, um enunciado longo, alternativas longas, mas que agora faz sentido para a gente. Questão da UERJ, cai nesse último ano deles. Homem de 48 anos de idade procura emergência com o fato de ter acordado às 7 horas da manhã com paralisia do lado direito do corpo. Na anamnese dirigida, ele referia que deitou para dormir às 22 horas do dia anterior. Então, aquela história clássica, esse aqui não é vozinho, mas aquela história clássica de o paciente dormir bem e acordar com déficit. Era hipertenso diabético com as comorbidades bem controladas. O exame neurológico evidenciava emparesia fáscio-braquicural à direita e angiotomografia de crânio não tinha sinais de sangramento e evidenciava oclusão da cerebral média à esquerda em sua porção M1, pessoal. Pessoal, isso aqui, outro falando para vocês, ó, marca trombectomia mecânica, marca, brilha, ó, brilha nessa questão. Além disso, ele deu uma outra dica para vocês. Foi encaminhado para ressonância magnética de crânio que revelou mismatch difusão-perfusão. Então, olha só, lembra de difusão-perfusão? É aquele mismatch do vermelhinho, da área que já foi embora, já morreu, área infartada, e do verde, que é a área de penumbra que a gente tem que salvar. Ou seja, esse paciente aqui, apesar de a gente não saber se ele teve o AVC em até 6 horas, para a trombectomia mecânica, ele está mostrando para a gente o seguinte, ó, ele tem uma oclusão de M1, então ele pode ser um candidato a trombectomia mecânica, e ele tem esse mismatch de difusão-perfusão. Então, esse paciente aqui, ele entra naquele estudo do Downhill Diffuse. Ele é um paciente que pode sim se beneficiar, mesmo que já tenha passado 6 horas de trombectomia mecânica. Nesse caso, a conduta terapêutica mais importante é a anticoagulação plena, esquece, a gente nunca vai anticoagular esse paciente na fase aguda do AVC. B, trombólise, também esquece que esse paciente já passou no tempo. C, trombectomia mecânica, sim, oclusão proximal com mismatch de difusão-perfusão. E D, antiagregação plaquetária, não, a gente só faz antiagregação plaquetária se o paciente não tem mais indicação nem de trombectomia mecânica, nem de trombólise química na fase aguda. Então a resposta correta é nossa letra C de casa. E agora um resuminho breve de cranioectomia compressiva, porque isso aqui sempre cai nas questões, para confundir vocês. Primeira lei de cranioectomia compressiva, não é concorrente de trombólise química e nem de trombectomia mecânica. Então, é isso aqui que o autor tenta confundir vocês. Você nunca vai optar a assinalar cranioectomia compressiva em vez de assinalar trombólise química ou trombectomia mecânica. Então, guarda esse conceito. A gente faz cranioectomia compressiva, os neurocirurgiões, os colegas na verdade fazem, num AVC isquêmico maligno, quando ocorre uma oclusão de M1 da artéria cerebral média. E isso vai evoluir com uma hipertensão intracraniana. Então, aquele paciente que infelizmente não foi candidato
a alteplase, nem a trombectomia mecânica, o paciente já chegou, por exemplo, 15 horas depois do déficit, a tendência natural é que ele evolua por uma hipertensão intracraniana. Então, veja essa tomografia letra A aqui. Olha o tamanho da hipodensidade aqui à direita. Então, isso aqui é um AVC isquêmico brutal, maligno, que a gente fala. Já tem desvio de linha média, isso aqui é hipertensão intracraniana. E quais são as indicações clássicas para a prova e para a vida também? Pacientes abaixo de 60 anos de idade, então pacientes jovens, e até 48 horas do início dos sintomas. Então aqui mostra realmente o paciente com um quadro de um AVC isquêmico maligno, à direita, que foi feito uma craniometria compressiva e olha só, melhorou essa parte do desvio da linha média, melhorou a hipertensão intracraniana dele. Então isso aqui é um procedimento para dar uma melhor sobrevida para o paciente, mas não é um concorrente para você fazer na fase aguda do AVC para ele, beleza? Guarda esse conceito. E foi justamente isso que a Unesp, em 2022, tentou confundir vocês. Olha só, homem de 58 anos de idade foi encontrado na cama pela manhã com rebaixamento de consciência e incapacidade de mover o mídio esquerdo. No exame físico, regular estado geral, sonolento, escala de Glasgow de 12 e NIH 21. Então, é um baita no AVC. Tecido de crânio a seguir. Ó, olha o tamanho dessa hipodensidade aqui. Já tem até desvio de linha média, hipertensão craniana. A conduta correta é trombólise? Não, pessoal, esse paciente, ó, já passou do tempo de trombólise, já tem área formada. Você não pode trombolizar esse paciente, já tem mais de 1/3 da área isquêmica, lembra? Trombectomia mecânica, pessoal. Trombectomia mecânica não foi dada nenhuma informação para a gente dizer se esse paciente pode ser elegível ou não, mas pelo tamanho da isquemia aqui, a gente já sabe que é um AVC de muito tempo. Então, esse paciente provavelmente não é elegível à trombectomia mecânica. C, cranioectomia descompressiva, sim, aqui é uma opção interessante para esse paciente, porque já tem muito tempo de déficit, já tem um AVC maligno. Então, esse paciente tem abaixo de 60 anos de idade, esse paciente pode sim se beneficiar da cranioectomia compressiva. E D, manitol, insulina hipertônica, não, a gente não faz isso de cara para a hipertensão craniana nesse contexto de AVC isquêmico maligno, grande. A gente faz o quê? Cranioectomia descompressiva. E por fim, pessoal, está chegando o fim da aula. Aquele paciente que não recebeu trombólise nem trombectomia mecânica, tem o que fazer por ele? Lógico que tem. Então, essas aqui são algumas dicas para a prova. Primeira coisa, iniciar AS de 75 até 300 mg por dia, um antiagregante com profilaxia secundária da doença dele. Isso aqui serve para o paciente ter uma menor chance de recorrer ao AVC dele, beleza? Se o paciente tiver alergia a S, você pode prescrever o clopidogrel para ele, por exemplo, mas é importante que tenha um antiagregante plaquetário na prescrição dele. Nível pressórico, isso aqui já caiu em prova. Então, quando você vai reduzir a PA desse paciente, que não recebeu trombólise química nem fez trombectomia mecânica, só vai reduzir a PA dele se a sistólica for maior que 220 ou a diastólica maior que 120. Por quê? Porque lembra, pessoal, uma resposta compensatória no nosso corpo, no AVC isquêmico, é aumentar a pressão, para tentar suprir aquela área isquemiada, para tentar, digamos, driblar aquele coágulo, aquele trombo. Então, você permite sim uma hipertensão permissiva até esses valores, acima de 220 ou 220, aí sim você vai introduzir antihipertensivo titulável endovenoso. E a famosa anticoagulação, que eu estou batendo na tecla desde o começo da aula. Você vai fazer? Vai, se o paciente, por exemplo, tiver FA, mas quando você vai fazer? Aí que o bicho pega. Por quê? Tem uma divergência de literatura. Pela American Stroke Association, pela ARRA também, você deve aguardar de 4 a 14 dias. Ou seja, aquele paciente, principalmente aquele paciente tem um AVC grande, um AVC isquêmico grande, com NIH de 16, 17, 20, você vai aguardar mais perto do 14º dia. Agora, se for um AVC menor, um NIH de 6, 7, você tem que aguardar pelo menos 4 dias. Então ficou uma coisa meio nebulosa, 4 a 14 dias. Agora, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela fala o seguinte: se for um AIT, você vai aguardar um dia, então no próximo dia você já pode anticoagular ele. Se você vai aguardar 3 dias, se o NIH for menor que 8, 6 dias, se o NIH for entre 8 e 15, e 12 dias, se o NIH for maior que 15. O outro item, glicemia, o alvo entre 140 e 180, evitar hipertermia, avaliar a presença de disfagia para decidir a melhor forma de dieta, então é fundamental a equipe multifuncional para esse paciente, fono, físio, nutrição, enfermagem, e O2 suplementar se a saturação for menor que 95%. Por fim, resumindo, pessoal, dica para a prova. Primeira coisa, AVC isquêmico. Lembra, enunciados são gigantes, então vamos ser objetivo, vamos assinalar na hora da prova o que é importante. 1, tempo de sintomas. 2, chegar à pressão arterial. 3, glicemia capilar, se disponível, INR e outras eventuais contraindicações da trombólise isquêmica. 4, trombectomia mecânica. Lembra da regra do AV6 ou regra do 666. E 5º, lembrar que as novas tendências, hot topics do AVC isquêmico. Lembrar do nosso camarada Trenecteplase,
e da trombectomia mecânica em janela estendida para alguns pacientes. Nessa aula, pessoal, eu também vou apresentar o conceito de AIT. Não cai tanto quanto o AVC isquêmico, mas eventualmente as bancas cobram. E tem uma certa confusão entre a definição do que é um AIT atualmente. Aquela definição antiga que muitos de vocês têm de 24 horas, ela já caiu por terra. Então, olha só, o que é um AIT? O AIT, o ataque isquêmico transitório, é uma disfunção neurológica aguda, transitória, causada por uma isquemia cerebral, uma isquemia medular ou retiniana, sem causar infarto. Esse aqui é o pulo do gato, pessoal. Então, veja, nós temos aqui um processo fisiopatológico de uma isquemia, ou seja, ocorre-se uma redução da perfusão naquela área neurológica, naquela anatomia, mas essa isquemia não virou ainda infarto, porque se virar infarto, isso aqui é AVC. Déficit neurológico até 24 horas, pessoal, isso aqui é um conceito antigo, de ter uma ideia. Naquela época, a gente não tinha recursos que a gente tem hoje, ressonância e tudo mais. Então, esse conceito de 24 horas ainda cai em prova, mas não usem isso no dia a dia para você saber se isso é um AIT ou não. E qual que é a importância de a gente saber estudar o AIT? Bom, a gente sabe que até 1/3 dos pacientes terão AVC isquêmico, 1/3 dos pacientes com AIT, em 5 anos, se não receber um tratamento adequado para o AIT. Então, o AIT não é assim, falar, que bom que foi o AIT, não vou fazer nada por ele. Cuidado. Pelo contrário, você tem que sim tratar esse AIT para que isso não vire um AVC. E o diagnóstico definitivo de AIT, pessoal, ele é feito por quê? Pela ressonância magnética, que a gente vai avaliar se tem área de infarto pela sequência de fusão. Lembra que a gente comentou bastante sobre essa sequência de fusão no nosso aula de AVC isquêmico? Ou seja, o paciente chega para você assim, eu estou com uma disartria agora, estou com uma afasia. Você faz a ressonância, se estiver disponível, e vê se tem infarto. Mesmo que o paciente já tenha melhorado o sintoma dele, se tiver infarto na ressonância, isso é um AVC isquêmico minor, não é um AIT. Olha que curioso. Como é que você vai justificar isso? Bom, AVCs isquêmicos minor são AVCs pequenininhos e se esse paciente tiver uma boa rede de colaterais, artérias colaterais, que supre aquela área infartada, esse paciente pode sim ter uma reversão no déficit dele. Então, só a reversão do déficit não é suficiente para você bater um martelo e dizer isso aqui é um AIT ou um AVC isquêmico minor. Quem vai dizer isso para você vai ser a ressonância magnética. Ou também de forma retrospectiva. Geralmente, quase sempre, o AIT é um diagnóstico retrospectivo. Porque pensa o seguinte comigo, chega lá o seu João, de 75 anos, na emergência, que está afásico, com uma emparesia. Você vai falar para ele assim, não, vamos esperar aí 24 horas para ver se reverte? Pode ser que reverte, pode ser que seja um AIT. Óbvio que não. Isso aqui você vai tratar como AVC isquêmico. Agora, se o seu João chegar e dizer assim, doutor, 2 horas atrás eu perdi a força do lado direito e fiquei afásico, mas agora eu estou bem. Opa, aí sim pode ser AIT, pode, mas não dá para saber por que até fazer a ressonância. Se a ressonância vier normal, aí sim você pode falar, isso aqui foi um AIT. Se vier uma área de infarto na difusão, isso aqui já vira um AVC isquêmico, beleza? Quais são os sinais e sintomas clínicos mais comuns do AIT? Amorose fugaz, através da artéria oftálmica, emparesia ou hipoestesia e afasia ou disartria. E como que a gente vai estimar o risco do AIT? Qual que é a gravidade do AIT? Quem que vai merecer, digamos, ser internado e que eventualmente não precisa ser internado? Então, olha só, a gente usa o score ABCD2. Esse score é um mnemônico inglês que tem algumas variáveis que vão ganhar pontos diferentes. O fato é que a gente classifica esse AIT de baixo risco se a pontuação for menor que 4, moderado risco se for entre 4 e 5 e alto risco maior que 5. Então, a partir do moderado risco, você já começa a pensar em internar esse paciente. E alto risco é discutível, você tem que internar. Quais são as variáveis, então? ABCD2, age, de idade. Acima ou igual a 60 anos de idade, você ganha um ponto. E for menor de 60 anos, você não ganha nenhum ponto. B, blood pressure, pressão arterial. Elevação da pressão arterial quando for avaliado na vigência do AIT. Tá? Então, no paciente que tem um sintoma neurológico. A sistólica, se ela for maior ou igual a 140 ou a diastólica maior a 90, o paciente ganha um ponto. E se for menor, a sistólica menor a 140 e a diastólica menor que 90, aí o paciente não ganha nenhum ponto. Clinical Features, então, quadro clínico, aqui é o C do ABCD2. Vamos lá, fraqueza unilateral, o paciente ganha 2 pontos. Um distúrbio da fala isolado, ganha 1 ponto. E outro sintoma qualquer, não ganha nenhum ponto. D, agora são 2 Ds. Duração dos sintomas do AIT e se presença de diabetes ou não. Duração dos sintomas do AIT. Se for maior que 60 minutos, o paciente ganha 2 pontos. Se for de 10 a 59 minutos, ele ganha 1 ponto.
e se for menos de 10 minutos, ganha 0 pontos. E diabetes, se estiver presente, é 1 ponto, se estiver ausente, são 0 pontos. Então, somando tudo isso aqui, você não precisa decorar necessariamente, mas é algo até intuitivo, tem hoje aplicativo no celular e tudo mais, você classifica o risco desse paciente ter um AVC isquêmico depois do AIT. Então, paciente de moderado, alto risco, você interna aí na enfermaria ou UTI para investigar. E a etiologia do AVC, pessoal? Do AIT, na verdade. E a investigação da etiologia. Como que vai fazer? Bom, TC de crânio você vai fazer para excluir hemorragia. Afinal, pode ser um AVC hemorrágico que esse paciente teve. Mas a gente sabe que ela, por si só, TC de crânio, ela é muito pouco sensível para diferenciar se é um AIT ou AVC. Então, nesse caso, você faz como exame de triagem. Opa, não tem sangramento, então pode ser uma coisa ou outra. Além disso, você tem que investigar a causa desse AIT. A mesma coisa do AVC isquêmico. Causa mais frequente é a cardioembólica. Então, é fundamental o paciente fazer eletro. Isso aqui você pode fazer em pronto-socorro já, para saber se tem uma FA, por exemplo. Um Holter de 24 horas. Ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, dependendo da sua suspeita. E estudo de vasos intracranianos e cervicais. Quando a gente fala de estudo de vasos intracranianos e cervicais, a gente fala do quê? De ultrassom Doppler de carótidas vertebrais ou uma angio-TC ou angio-ressonância. E como que a gente vai tratar o AIT? Bom, o AIT, se não for cardioembólico, a gente vai tratar com antiagregante plaquetário, dupla antiagregação plaquetária. AS mais clopidogrel por 21 dias, se o ABCD2 for maior ou igual a 4. Se for menor que 4, você pode prescrever apenas o AS. Uma estatina de alta potência é interessante se o paciente tiver mais epidemia, for um tabagista ou alguma outra comorbidade que aumente o risco cardiovascular dele. Agora, anticoagulação plena, você vai fazer anticoagulação, obviamente, se o paciente tiver uma causa cardiológica, cardioembólica, para esse AIT. Então, a principal causa é fibrilação atrial, a mais comum de todas. E, obviamente, sempre estimular esse paciente a controlar seus fatores de risco, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, diabetes e obesidade. Olha essa questão aqui da PUC do Rio Grande do Sul, 2022. Essa questão tem uma pequena observação que eu vou fazer com vocês aí ao longo da resolução dela. Mas olha só, enunciado gigantesco, como toda boa questão de neurovascular. Homem, 63 anos, advogado, procurou emergência após episódio súbito de hemiparesia e hemihipoestesia à esquerda, associado à dificuldade para falar. Informa que o episódio ocorreu ao término de uma sustentação oral, em um caso complexo e que não consegue caminhar nem mobilizar o braço. Declara que procurou muito rapidamente o hospital, pois seu irmão, que teve um quadro similar recentemente, tinha sido orientado a buscar atendimento o mais prontamente possível. Afirma que o quadro iniciou há cerca de 15 minutos e começou a melhorar desde que chegou ao hospital. Opa, será que esse paciente aqui está numa evolução de um AIT? Já está melhorando o déficit dele? Nega cefaleia e outros sintomas. Tem hipertensão, diabetes, dislipidemia e tem tratamento com enalapril, metformina e simvastatina. Relata o uso diário de bebida alcoólica, 40 gramas por dia, uma dose bem generosa. Tabagismo sem abstinência, 30 anos mais, também fumava pra caramba. Ao exame físico, PA 170 por 110, hemiparesia grau 4 menos, então uma hemiparesia discreta. A gente lembra que a nossa graduação de força vai até 5. Paralisia facial central e hemihipoestesia, todas à esquerda. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve ser indicada a internação hospitalar para investigação e início de tratamento com dupla antiagregação plaquetária por quadro de ataque isquêmico transitório. Então, olha só. Vamos ver, esse paciente tem mais de 60 anos? Tem mais de 60 anos. Qual que é o déficit dele? Uma hemiparesia. Então, qual que é o tempo de sintoma? Por enquanto, 15 minutos. Se a gente fizer o ABCD2 dele, pessoal, ele é no mínimo um paciente com moderado risco. Tem diabetes também. Então, esse paciente com certeza merece uma internação. Agora, qual que é o detalhe? É um quadro de ataque isquêmico transitório? Provavelmente seja. Por quê? Porque está melhorando. Mas aqui vai a crítica da questão. Esse aqui, a A foi o cabeço certo da questão. Mas na vida de vocês, se você chegar e ver um paciente como esse na emergência, por mais que esteja melhorando, você tem que encarar como um AVC isquêmico, na verdade, e não um AIT. É igual aquele exemplo do seu João de 75 anos. Você não vai chegar e falar para ele, ó, não, vamos esperar aí mais 4 horas para ver se melhora o seu déficit. Não, você vai ver com que é um AVC isquêmico, vai ter que encarar com um AVC isquêmico. Mas essa aqui foi a grande da questão. Vamos ver as outras porque estão erradas. Então, por as questões da prova, você tem que ver o seguinte, qual que está a menos errada, digamos assim, né? A menos absurda. Então, letra B. Como o paciente apresenta o score de ABCD2 maior que 4, caso a investigação exclua a fibrilação atrial, o uso de AS e clopidogrel deve ser mantido por pelo menos 3 meses. Errado. Começou bem a questão, mas ela se perdeu no meio do caminho, essa alternativa. Por quê? Porque não são 3 meses que a gente usa o AS e clopidogrel, são 21 dias. E a partir do 22º dia,
aí você usa só um ou outro. C. Se a investigação complementar evidenciar estenose carótida entre 70% e 90%, deve ser indicado isoladamente o tratamento clínico para redução dos fatores de risco da aterosclerose. Errado, pessoal. Estenose carótida entre 70% e 90%, você tem que indicar tratamento endovascular para ela também. Então, C, errado. D. Deve ser solicitado tomografia de crânio e indicar tratamento com alteplase 2 mg por quilo EV. Cuidado com essa aqui. O mais rapidamente possível após a confirmação do quadro de acidente vascular encefálico isquêmico. Essa alternativa está indo muito bem também, até fazer um deslize aí grave. Qual que é o deslize? Bom, aqui o autor estava encaminhando para ser um AVC isquêmico, e não estava errado. Mas a dose de alteplase 2 mg por quilo, opa, isso aqui é uma dose muito grande. Qual que é a dose de alteplase? 0,9 mg por quilo. Então essa aqui está errada por conta disso. Então veja, a A, apesar de não ser a alternativa mais correta, do nosso ponto de vista, mas dentre essas 4 aqui é de fato a menos absurda. Então de fato a resposta completa da questão foi a nossa letra A. Agora vamos sair do AIT e partir para o AVC isquêmico. Agora, pessoal, vocês já tiveram uma aula bem grande comigo do AVC isquêmico e vamos partir para o papum agora. Resolver questão e comentar, resolver questão e comentar. Questão de Santa Casa de Ribeirão Preto, caiu em 2023 agora. O mecanismo ou etiologia mais frequente do AVC isquêmico é A. Aterosclerose extracraniana de grandes vasos. B. Aterosclerose intracraniana de pequenos vasos. C. Causa cardioembólica. D. Criptogênico, sem causa aparente. E E. Trombofilia. Bom, pessoal, vamos lá. Lembra aquela classificação de Toast, dos subtipos de AVC isquêmico que a gente usa? Então, lá na sala de AVC isquêmico, eu vou para vocês. Qual que é a causa mais frequente de AVC isquêmico, segundo a maioria das literaturas? É nossa letra C, causa cardioembólica. Letra A, a aterosclerose extracraniana não faz sentido. Por exemplo, a carótida externa não vai influenciar no AVC. Agora, a aterosclerose intracraniana de fosse grandes vasos, aí sim é uma causa importante. E algumas literaturas até é meio discutível qual que é o primeiro lugar. Mas a aterosclerose intracraniana de pequenos vasos, um AVC lacunar, por exemplo, não é a causa mais comum. Criptogênico, obviamente, também não é a causa mais comum, não ter causa para o AVC, e trombofilia, muito menos. Então, por eliminação, a resposta correta é na letra C de casa. A causa cardiobólica é, de fato, a mais frequente. E quais são as fontes de alto risco cardiológicas do paciente ter AVC isquêmico? Essa planilha eu fiz para vocês, especialmente para a prova. Então, vamos lá. FA, fibrilação atrial, é a mais comum de todas, é que vai aparecer na grande maioria das questões de vocês, mas nós temos outras. Trombo em átrio esquerdo ou VE, flúter atrial também, IAM recente, nos últimos 30 dias, estenose mitral ou doença valvar reumática e endocardite infecciosa. Essa aqui são um grande grupo aí de risco cardiovascular alto para o paciente ter um AVC isquêmico. Questão do Sul São Paulo, questão bem interessante, cobrava o quê? Conceito anatômico de vocês. Vamos lá. Mulher de 69 anos é avaliada com um quadro de perda visual do lado direito de início a 36 horas. Ela tem hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 e uso de nalapril, nordipino e metformina. No exame físico dela, PA um pouquinho aumentada, 108 por 72, tá taquicárdica, não há sopro na ausculta de vasos cervicais, pulmonar normal, ausculta cardíaca com ritmo irregular. Então, será que essa paciente tem uma FA? Talvez. Sem sopros e neurológico. Déficit no campo visual do lado direito de ambos os olhos. Opa, o que é isso aqui? Déficit no campo visual do lado direito de ambos os olhos. Ou seja, ela tem um déficit do lado temporal à direita. Então, aqui onde eu vou mostrar do lado temporal e do lado nasal também à direita. O que isso aqui quer dizer? Uma hemianopsia homônima, contralateral. Não tem nenhuma fraqueza ou perda sensorial observada. Então, vamos lá. Hemianopsia, pessoal. Lembra na sala de AVC? Qual que é o território acometido na hemianopsia? Você tem que pensar em cerebral posterior, lobo occipital, porque aqui no lobo occipital é onde está nosso córtex visual. O autor quer saber o seguinte, ele fez uma TC de crânio, sem uso de contraste, e a alteração mais provável na TC é a hipodensidade do lobo occipital esquerdo. Sim, é uma opção interessante, afinal, topograficamente justifica, lobo occipital, e a hemianopsia dela é a direita. B, hiperdensidade fósforo posterior direita. Hiperdensidade é sangramento, pessoal. E fósforo posterior direita, aqui fósforo posterior direita é um termo muito vago. Será que é cerebelo? Será que é tronco? E não justificaria porque o déficit dela é direita também. Lembra que é contralateral. C, hemorragia e projeção da artéria meningia média. Não, isso aqui é hematoma epidural. Não justificaria um déficit visual como da paciente. D, isquemia de artéria cerebral média esquerda. Também não. Lembra, cerebral média esquerda é aquele quadro clássico de emparesia, hemipoestesia, eventualmente afasia.
E imagens lacunares de cápsula posterior, também não, cápsula posterior, ela cursa mais com sintoma motor, tá bom? Mas vamos relembrar um pouquinho, ó. Fica mais fácil vocês visualizarem isso. Na nossa anatomia, aqui está nosso bom e velho cérebro, e nós temos os lobos frontais, em azulzinho, temporal verde, parietal amarelo e occipital em vermelho. E é nesse lobo occipital que está nosso córtex visual, certo? Então, qualquer lesão aqui no lobo occipital, um AVC, um tumor, algo nesse sentido, pode cursar com alteração visual. E essa aqui é hemanopsia homônima direita desse paciente. Então, veja, aqui ele só enxerga metade de cada campo visual, metade do campo visual temporal e metade do campo visual nasal. Então, na verdade, aqui é a esquerda. Ó. Aqui ele não enxerga o lado temporal dele e o lado nasal dele também não, certo? Então, isso é uma hemanopsia do paciente. E é justamente isso que a Nossa Senhora tinha na questão. Então, se ela tem uma hemanopsia, no caso dela era direita, a intensidade dela, a isquemia dela, vai estar onde? Vai estar no lado esquerdo, no lobo occipital esquerdo. Então, guarda esse conceito, déficit visual. Você tem que lembrar do lobo occipital e lembrar que o déficit é contralateral. Olha essa questão aqui no Clínico de Porto Alegre, pessoal, 2021, questão bem interessante do dia a dia. Aqui a gente tem um homem de 68 anos de idade que foi atendido na sala de emergência com uma hemiparesia direita há 1 hora. Então presta atenção, lembra nosso passo a passo da aula de AVC isquêmico. Sempre anota o tempo, sublinha o tempo de sintomas desse paciente. A avaliação inicial dele demonstrou o quê? Uma PA de 210 por 142. Opa, pessoal, olha só, cuidado. Lógico que todo mundo quer trombolizar os pacientes para ajudar o paciente, mas tem todo um passo a passo antes. PA de 210 por 142, a gente não pode trombolizar esse paciente. Frequência cardíaca 102, score de 8 e glicemia capilar de 92. Beleza, esse paciente não tem hipoglicemia. TC de crânio sem sinais de sangramento. Eletrocardiograma com ritmo sinusal. E agora o autor quer saber o seguinte: qual é a próxima etapa na gestão de cuidado desse paciente? Então, letra A, fazer imediatamente a alteplase? Cuidado, pessoal, não é o ideal. Por quê? Porque esse paciente está com uma PA de 210 por 152. Tem que ir com calma. Primeiro você reduz a pressão dele e depois sim, aí, quando estiver abaixo da histórica 185 e a diastólica menor que 110, aí sim você pode fazer a alteplase. B. Letra B, pessoal, foi polêmica. Letra B, de metropolômico venoso. Não está errado, só que a banca mostrou errado essa questão. Por quê? Porque acaba que, em termos de rapidez para baixar a pressão, é melhor usar o quê? Nitroprusiato do que metoprolol, certo? E também muitas vezes é o que é mais disponível na emergência, o nitroprusiato. Então essa letra B foi classificada como errada porque existe uma alternativa, digamos, melhor, que seria a nossa letra E, que é iniciar nitroprusiato. Nossa letra C, administrar analgésicos se revelar a pressão arterial, não faz o menor sentido, pessoal. D, iniciar conjuntamente alteplase e metoprolol, também não, cuidado. Primeiro você baixa a pressão e depois você faz alteplase, tá? Não é para fazer as duas coisas juntos. Letra E, iniciar nitroprusiato de sódio, sim, essa foi a da questão. Então, qual que é o conceito que vocês lembrem, pessoal? Pressão arterial necessária para trombólise. Sistólica menor que 185 e diastólica menor que 110. De novo, uma questão um pouco polêmica, porque metoprolol não estaria totalmente errado fazer, mas em termos de facilidade de disponibilidade e de ação mais rápida, o Nipride acaba ganhando. Então, letra E foi a resposta da banca nessa questão. Falando de nível pressórico, pessoal, essa aqui também é bem interessante essa questão. Essa é do CS Pernambuco dos 21. Homem, 72 anos, aposentado, tentando a emergência trazida pela filha. Ela relatou que o pai, quando foi dormir, ontem estava bem, mas ao acordar caiu da cama, tendo ela percebido que ele estava com o lado direito todo paralisado e com a boca torta. Então, aquela história clássica do vozinho que foi dormir ótimo e acordou com AVC. Ao primeiro exame, o médico verificou que o paciente estava hipertenso e com ritmo cardíaco regular. Apresentava desvio da condução labial à esquerda e hemiplegia flácida brachiocural à direita. Ao tentar se comunicar com o paciente, notou que ele estava atento às suas perguntas, embora não conseguisse respondê-las, provavelmente uma afasia. A hipertensão deve ser tratada num paciente com AVC isquêmico agudo, como nesse caso acima, quando a pressão arterial for quanto, pessoal? Então, olha só, esse vozinho, ele vai receber alteplase? Não vai, porque a gente não sabe a hora que ele teve o AVC isquêmico, certo? Então, até poderia ter o recurso de fazer uma ressonância, mas isso não foi mencionado na questão, então a gente não precisa ir além disso para responder essa questão. O fato é, esse vozinho, então, infelizmente, não vai receber alteplase. Qual que é a nossa meta pressórica para os pacientes que não são elegíveis à trombólise química? É justamente a meta que está na nossa letra E, maior que 220 por 120. Só vai mexer na pressão desse paciente se ultrapassar esses valores aqui. Uma sistólica maior que 220 e uma diastólica maior que 120.
Então, mensagem da questão. Em pacientes não elegíveis para trombólise e trombectomia mecânica, reduzir PA somente se a sistólica for maior que 220 ou diastólica maior que 120 milímetros de mercúrio. Por que isso? Porque lembra, o paciente está tendo um AVC isquêmico e é uma resposta compensatória do corpo dele fazer uma hipertensão, para tentar driblar aquele coágulo que está entupindo aquela artéria. Então a gente permite uma hipertensão até um certo limite, até 220 e 120. Questão do SURS-Ceará, questão bem interessante. Então olha só, essa questão aqui caiu bem parecido com a USP, daqui da USP de São Paulo, e deu maior discussão. Então lê com calma esse enunciado aqui. Olha só, homem, 58 anos de idade, hipertenso e dislipidêmico, acordou às 6 horas da manhã com emparesia direita e afasia. A esposa comenta que o viu acordar a 1 hora da manhã para ir ao banheiro andando e que o mesmo falou algumas palavras ao voltar. Opa, opa, opa. Então olha só, esse paciente ele acordou às 6 horas com déficit, concordam? Agora, a 1 hora da manhã, a esposa viu ele normal, ele estava caminhando e estava falando, ou seja, esse paciente não tinha uma emparesia direita, nem uma afasia a 1 hora da manhã. Agora, quando que teve esse déficit? Foi entre a 1 e as 6 da manhã. Pode ser que tenha sido 5 horas de déficit. Certo. Ao exame neurológico é constatada a emparesia direita completa, afasia, desvio do ar conjugado para a esquerda e hemanopsia homônima direita, pontuando 19 no NIH, então um AVC grave. A entrada encontrava-se com uma PA de 200 por 100 milímetros de mercúrio e ritmo de FA com frequência ventricular média de 80 batimentos por minuto. Glicemia de 200, então veja, PA está alta e glicemia de 200. Realizada a TC de crânio em anexo. A TC de crânio aqui que está normal. A gente não vê sangramento, nem hipodensidade, nem nada nesse sentido. Agora que vem o pulo do gato. Antes-TC mostrou oclusão proximal de artéria cerebral média à esquerda, M1. Opa, opa, opa. Nem foi para vocês. Qualquer questão que aparecer isso aqui, ó, esse laudo, oclusão de artéria de porção M1 da cerebral média esquerda. O autor está dizendo para você o seguinte, procura na alternativa aqui, do lado, onde que fala trombectomia mecânica, porque provavelmente vai ser a resposta certa a essa questão. E é isso que ele quer saber, qual a conduta terapêutica mais indicada visando restaurar a perfusão cerebral com menor risco para o paciente. Letra A. Encaminhar para a trombectomia mecânica do vascular após trombólise intravenosa? Não, pessoal, esse paciente não tem mais critério para trombólise intravenosa, já perdeu tempo. Ele tem pelo menos 5 horas de déficit, porque veja, ele acordou 1 da manhã e estava bem, e às 6 horas da manhã ele estava com déficit. Então, presume-se que esse paciente já tem um déficit aí até mais de 4 horas e meia, então ele não pode trombolizar. Teria como a gente investigar isso melhor e ver se realmente o déficit dele tem mais de 4 horas e meia? Teria, que é a ressonância mismatch difusão flare, mas isso não foi mencionado na nossa questão, então a gente não vai brigar com a questão. A gente supõe que esse paciente já perdeu a janela para trombólise química, beleza? Então a letra A está errada. B. Encaminhar para a trombectomia mecânica do vascular, mantendo controle de pressão e glicemia. Sim, esse paciente tem critérios para a trombectomia mecânica. Está dentro da janela, 6 horas, tem o NIH maior que 6 e tem uma oclusão proximal de circulação anterior. C. Anticoagulação plena com controle de frequência de FA, esquece. Sempre falei para vocês, anticoagulação plena no AVC isquêmico não é nossa prioridade imediata. Você vai fazer isso mais para frente. E D, manter frequência cardíaca menor que 100, PA menor que 220, 120, glicemia menor que 180, hemanutrição em UTI. Não, pessoal, isso aqui, você tem coisa mais importante fazer antes disso, que é justamente mandar o paciente para a trombectomia logo, para tirar aquela oclusão de M1 e ele tem um melhor desfecho neurológico. Então, a resposta para essa questão é nossa letra B de bola, encaminhar esse paciente para a trombectomia mecânica endovascular, mantendo o controle de PA e glicemia. Questão do SESC Pernambuco aí nesse último ano. Uma questão também, de novo, grande aí de AVC, a gente vai ler uma por uma para saber qual que está correta. Então, olha só, aqui a gente tem um paciente de 64 anos, uma mulher, obesa, hipertensa, diabética, que notou ao despertar pela manhã, está hemiparética à direita. Comparece à emergência 1 hora após o despertar, trazida pelo marido. Ela está orientada, com ritmo cardíaco irregular, será que é uma FA? Uma PA de 180 por 100, frequência cardíaca 92, saturação 97, ambiente. O médico, ao exame, observa paralisia facial e braquicural à direita. Não há histórico de trauma, cirurgias recentes, hemorragias ou crises epiléticas. Acerca do caso clínico, a análise última correta. Ou seja, mais um caso de um paciente que foi dormir bem e acordou com déficit neurológico. E ela chegou na emergência 1 hora depois de acordar. Vamos ver dentre as alternativas qual que está correta. Letra A. Deve-se realizar uma tomografia de crânio sem contraste que, vindo normal, deve corroborar o diagnóstico de ataque isquêmico transitório. Observar por 48 horas
Controlar a pressão e autoambulatório com AS. Não, pessoal, pelo amor de Deus, tudo errado a alternativa. Primeiro, você nunca vai para o paciente e falar assim, ó, não, eu acho que isso aqui é um AIT, vamos esperar passar para realmente confirmar uma hipótese. Não, você vai cair isso como um AVC isquêmico. Tem que tratar com AVC isquêmico. Então, letra A está errada. E além disso, a paciente é uma bomba de comorbidade. Você não vai mandar ela para casa, né, com autoambulatório com hemparesia aguda. B, deve ser realizada uma ressonância magnética de crânio como primeiro exame para diferenciar o acidente vascular encefálico isquêmico do AIT. Não está certo, pessoal, essa alternativa. Por quê? Porque a primeira coisa é a tomografia e não partir direto para a ressonância. Porque tem que descartar, por exemplo, um AVC hemorrágico para essa paciente, certo? E, de novo, não tem por que a gente ficar pensando em AIT. Essa paciente já tem aí, ó, algumas horas de déficit. Quanto mais tempo que o paciente tem de déficit, horas, menor a chance disso AIT e maior a chance disso já ser um AVC isquêmico. Então, o B está errada. C, deve ser exame TC de crânio sem contraste. Caso esteja normal, corrobora o diagnóstico de AVC isquêmico, sendo indicado trombólise coteplase. Opa, calma. Por que não está certo? Porque a gente não sabe o tempo de sintomas da paciente. Ela foi dormir bem e acordou com déficit. Então a chance de ela já ter um déficit, um AVC isquêmico maior de 4 horas e meia, já é uma contraindicação à trombólise. Ele fala que já que não há qualquer contraindicação descrita, é a paciente com 1 hora de chegar na emergência. Cuidado! Ela chegou na emergência 1 hora depois de acordar, sim. Mas a gente não sabe quanto foi esse déficit. Provavelmente foi mais de 4 horas e meia. Então a gente não pode trombolizar essa paciente. De novo, poderia fazer ressonância, fazer um mismatch de fusão flare? Poderia. Mas não foi mencionado isso na questão e a gente não vai brigar com a questão. D. Pensando na hipótese de AVE isquêmico, deve-se ter atenção ao controle de temperatura e glicemia, além de tratamento da pressão arterial, a ser mantida abaixo da cifra 150/90 para o caso em questão, devido ao risco de transformação em AVC hemorrágico. Cuidado, pessoal. A gente não deve ser agressivo na redução da PA desse paciente. Se o paciente não for elegível à trombólise, igual aquela paciente da questão anterior, a gente tolera uma PA de até 220 por 120. Então, cuidado, não é para reduzir para cifras abaixo de 150/90, senão esse paciente vai ter o quê? Vai aumentar a disponibilidade dele e vai ter uma isquemia maior. E por fim, letra E, o primeiro exame deve ser uma TC de crânio sem contraste, perfeito, caso esteja normal, corrobora o diagnóstico de AVC isquêmico. Confirmado AVC isquêmico, não estaria indicado trombólise, já que não é possível determinar o tempo desde o início dos sintomas. Perfeita essa nativa e é a nossa resposta da questão. Então, é uma questão bem interessante que traz alguns conceitos para não se confundir na hora da prova. Questão formal, pessoal. Essa questão aqui leia com muita atenção, tá? É uma questão mais difícil, mas trouxe de forma proposital. Por quê? Tá caindo cada vez mais questão abordando esse assunto específico. Uma síndrome neurovascular específica. E eu estou falando da principal síndrome neurovascular da circulação posterior, do tronco, tá? E eu vou falar para vocês já o nome a seguir dela. Então, caiu na FAMERP, já caiu no Rio de Janeiro, tem caído em várias bancas. Na USP, São Paulo, aqui caiu alguns anos atrás também. Então, olha só, um homem de 48 anos de idade, com antecedente de hipertensão mal controlada e diabetes tipo 2, deu entrada no PS apresentando uma constelação de queixas agudas. Então, vai ser uma salada de fruta esse exame físico dele. Que incluía dor na nuca e região lateral esquerda do pescoço, sensação de tontura associada a náuseas de equilíbrio andar. E no exame neurológico, agora de forma objetiva, o que o nosso colega encontrou? Miose e semptose no olho esquerdo, nistagmo horizontal, rouquidão com diminuição da elevação de palato à esquerda, hipoestesia na hemiface esquerda e no hemicorpo direito, e decomposição no movimento da manobra índex-nariz à esquerda, ou seja, uma ataxia apendicular à esquerda. Olha só, esse paciente tem o quê? Tem uma salada de frutas, tem alteração de nervos cranianos, tem inclusive baixos, tem uma ataxia de provável origem cerebelar. Então, onde que está a circulação desse AVC dele, pessoal? Está na circulação posterior, provavelmente na circulação retrobasilar. Lembra essa aula? Então, olha só. Considerando tratar-se de uma lesão de etiologia vascular, qual a topografia mais provável? A. Tálamo. B. Lateral da ponte. C. Dorso lateral do bulbo. Ou D. Ventral do mesencéfalo. Ou seja, quando a gente fala de circulação posterior, a gente só poderia excluir, deixar menos provável o tálamo. Mas aí fica a letra B, C e D, que ponte, bulbo e mesencéfalo. Não ajudou muita coisa. Então, de fato, uma questão difícil, pessoal. E para você acertar, você tinha que ter conhecimento disso aqui, ó. A gente está falando da síndrome de Wallenberg. Guarda esse nome, guarda esse slide. Síndrome de Wallenberg, ela é causada pela isquemia da artéria cerebral posterior ou da artéria vertebral. E justamente essas duas artérias, principalmente a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar a porção dorsolateral do bulbo. E clinicamente, essa síndrome se manifesta como? No mesmo lado da lesão. Então vamos lá.
ocluiu a artéria cerebelar póstero inferior à esquerda. Então, do mesmo lado, o paciente vai ter uma síndrome hemicerebelar, manifestada sobretudo com uma ataxia pendicular, então aquela dismetria índex-nariz, que o autor aqui escreveu, ó, uma decomposição no movimento na manobra índex-nariz à esquerda. Tem uma paralisia do palato mole e da corda vocal, uma hipoestesia superficial da hemiface e síndrome de Horner. Opa, síndrome de Horner, miose e semptose no esquerdo. E contralateral à lesão, ou seja, do outro lado, tem uma hipoestesia superficial do tronco e membros, é o que a gente chama de uma hemanestesia alterna, ou seja, do mesmo lado da lesão a gente tem uma hipoestesia na face e do outro lado uma hipoestesia no tronco e no membro superior do outro lado. A presença de nistagmo horizontal, rotatório ou horizontal rotatório é praticamente constante. E esse paciente tem também nistagmo. Ou seja, esse paciente aqui tem praticamente todos os sintomas da síndrome de Wallenberg. E na ressonância, como que a gente vai constatar essa síndrome, esse AVC? Veja aqui, nós temos uma ressonância de sequência de fusão, onde está mostrando a flechinha preta. Esse branquinho lá na porção dorsolateral do bulbo é a causador dessa salada de frutas, essa constelação de sintomas que o paciente tem. E aqui uma sequência T2, também mostrando na flechinha preta, essa hiperdensidade compatível com isquemia subaguda. Agora, voltando para a questão, qual que é a topografia mais provável? A topografia mais provável é a nossa letra C de casa, porção dorsolateral do bulbo, que é irrigada pela artéria cerebral póstero inferior, ou artéria vertebral também pode causar essa síndrome. Outra questão, agora também difícil, de neoanatomia e semiologia neurológica, envolvendo o AVC isquêmico. Essa aqui é do Clínica de Porto Alegre, de 21. O paciente foi trazido à emergência por perda súbita de consciência. Opa. Lembra na sala de AVC isquêmico. Quando o paciente chega com um quadro de perda de consciência, qual é a topografia que você tem que pensar imediatamente? Aqui, ó, circulação posterior, artéria basilar somente. Os familiares informaram que o paciente ser hipertenso e não fazer tratamento regular. Ao exame, aí começa a sala de fruta. Ele está em coma, com sinal de Babinski bilateral, ou seja, tem lesão periminal dos dois lados, ausência de respostas óculo-cefálicas e presença de movimentos oculares verticais, bobbing. Que diacho é de bobbing? Já vou explicar para vocês. A ressonância magnética no encéfalo revelou uma redução da difusão, ou seja, tem lesão isquêmica e hipertensidade T2 no tronco e no território da artéria cerebral posterior. Opa, então olha só, tem um AVC isquêmico de tronco e também no território cerebral posterior, no lobo occipital também. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Bom, apesar de você se assustar provavelmente com esse enunciado, nossa, que acha isso de bobbing, você veja que a ressonância já te ajudou, que ela falou o seguinte, tem uma redução da difusão, então isso aqui é um AVC isquêmico, e uma hiperintensidade T2, exatamente como aquela questão ali do Wallenberg, que eu mostrei para vocês, tá? Só que ali, lógico, ali era uma outra topografia. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Então, vendo a alternativa, ó, a oclusão arterial basilar é uma opção interessantíssima, porque a artéria basilar é aquela artéria parruda da circulação posterior, que irriga o nosso tronco cerebral, então irriga a ponte, irriga mesencéfalo, irriga bulbo. Então a oclusão dela compromete essas estruturas todas. B, romboencefalite, pessoal, romboencefalite é uma infecção do tronco cerebral. Pode ser causada, por exemplo, por uma listéria, por um herpes vírus, mas nesse caso aqui não tem nenhuma menção à infecção. Além disso, isso aqui foi um evento agudo. Então, qualquer evento agudo, pessoal, abrupto, a primeira, segunda e terceira causa vai ser evento vascular, tá? AVC. C, encefalopatia hipertensiva, não, pessoal, encefalopatia hipertensiva não foi nem mencionada aqui no nervo pressórico dele e dificilmente vai ter uma evolução abrupta como esse paciente teve. E D, infarto no território da cáustica interna. A cáustica interna está na nossa circulação anterior, não justificaria esse rebaixamento e esse bobbing que esse paciente tem. Então, resumindo, pessoal, por eliminação, você pegando o laudo da ressonância, que está para te ajudar, e lembrando um pouquinho da nossa neoanatomia, você chegaria à resposta que esse paciente provavelmente tem uma oclusão da artéria basilar. Então, veja aqui a imagem abaixo, mostrando que a artéria basilar ela é formada pelas duas vertebrais e ela tem ramos que vão dar as artérias da ponte. Então, por isso que o paciente vai perder o nível de consciência. E o bobbing, o que é esse diacho de bobbing, pessoal? Bom, bobbing é esse fenômeno involuntário do paciente que ocorre quando tem uma lesão central na ponte, que você analisa ele, está em coma, né, como essa imagem aqui, o paciente vai ter movimentos verticais inferiores e depois volta para o centro. Ele olha para baixo e volta para o centro. Esse fenômeno aqui, tem inclusive vídeo no YouTube, você pode olhar, é o fenômeno de bobbing, e ele é um sinal específico de lesões de ponte, de qualquer etiologia. Então pode ser um tumor, pode ser um infarto, mas o mais comum é que seja realmente etiologia vascular. Então, letra A, nossa resposta à questão. Questão do SES de Goiás, questão bem interessante, que entra naquele rol que eu falei para vocês de
Novidades do tratamento do AVC isquêmico. Olha só, paciente, uma mulher de 64 anos, com uma funcionalidade neurológica preservada até então, estava em Barra do Garças, Mato Grosso, interior, apresentou um quadro súbito de hemiplegia esquerda, hemonegligência, desvio tônico do olhar, sem perda de consciência. Então, o paciente tem um AVC isquêmico, provavelmente. Tem um antecedente de hipertensão arterial sistêmica, bem controlada, e tabagismo. Chegou ao pronto atendimento em Goiânia, com 9 horas no início dos sintomas. Opa, então olha só, dado fundamental, 9 horas no início dos sintomas. Pode fazer trombólise nela? Não, calma, já passou aí muito de 4 horas e meia. Pode fazer trombectomia mecânica nela? Vamos ver a seguir, talvez possa. Ao exame físico, NAD 16, estabilidade hemodinâmica, PA 145/92, o destro dela é o glicemia capilar 110, e TC de crânio sem contraste, não tem lesões agudas, ou seja, não é hemorragia isso aqui, é um AVC isquêmico. Olha só o pulo do gato. O autor fala, existe a disponibilidade de neuroimagem multimodal, neuroimagem avançada. Diante do caso, a conduta de urgência mais associada à reversão dos sintomas e melhor do prognóstico de 90 dias é letra A, neuroimagem multimodal e se presença de oclusão de grandes vasos, trombectomia mecânica. Perfeito, pessoal. Olha só. Lembra que nossa indicação clássica de trombectomia mecânica em questão de tempo é até 6 horas, certo? Mas depois saíram aqueles 2 estudos, um Down e Diffuse, alguns pacientes que ultrapassam 6 horas podem sim se beneficiar de trombectomia mecânica através daquele estudo de perfusão, uma neuroimagem multimodal avançada. Então, se a gente tiver uma área infartada pequena, vermelhinha pequena, e uma área de penumbra maior, grande, você pode sim indicar trombectomia mecânica, lógico, desde que tenha uma oclusão proximal de grandes vasos da circulação anterior, que é justamente o que fala a letra A. Ele só não disse que era da circulação anterior, mas a gente supõe que seja. B. Cuidado de UTI e acompanhamento descompressivo até 24 horas de sintomas. Cuidado, pessoal. De novo, a acompanhamento descompressiva não é um concorrente da UTPLAS nem da trombectomia mecânica. Só vai fazer naqueles pacientes que não puderam fazer uma coisa ou outra, ou mesmo que tiveram um desfecho desfavorável, que é naquele paciente com menor de 60 anos de idade, essa paciente não bate, com até 48 horas de sintoma. Então, a medida para você aumentar a sobrevida desse paciente, mas não é um concorrente direto na fase aguda, como essa paciente aqui, que tem indicação de fazer trombectomia mecânica. C. Neuroimagem multimodal, esse presença de oclusão de grandes vasos, trombólise endovenosa. Cuidado, estou confundindo vocês aqui com outro conceito. Neuroimagem multimodal avançada é para a gente fazer trombectomia mecânica e não trombólise. Trombólise já perdeu faz tempo, já tem 9 horas de sintomas. D. Observação sala de urgência e manejo pressórico e glicêmico rigoroso. Não, isso aqui seria se você não pudesse fazer mais nada por ela. Mas você pode fazer e deve fazer, que é justamente nossa letra A trombectomia mecânica. Lembrar nossos estudos Down e Diffuse 3, que em pacientes selecionados nos permitiram aumentar a janela terapêutica. Beleza? Bom, chega de AVC isquêmico, vamos para HSA, que é o segundo assunto neurovascular que mais cai. Questão da Santa Casa de São Paulo, 2022. Só de olhar a imagem, a gente já percebe, opa, isso aqui é uma HSA, concordam? Aqui tem uma TC de crânio, simples, sem contraste, e olha só, hiperdensidades, sangue nas convexidades cerebrais. Mas vamos ler a questão aqui. Ó. Uma paciente jovem, 34 anos, procurou um serviço de emergência com quadro de cefalete de forte intensidade, associado a rigidez de nuca e vômitos a uma hora. Fez TC de crânio a seguir. Com base nesse caso hipotético, assinou a alternativa correta. Então, o autor não quer só saber qual é o diagnóstico, ele vai dar 5 alternativas a vocês e vão ter que ver qual que está certa sobre a doença. A. O período de maior risco de ressangramento ocorre entre o 10º e 14º dia do evento agudo. Opa, errado. Por quê? Lembra, ressangramento é a complicação mais precoce, ocorre até 72 horas mais ou menos, primeiros 3, 4 dias da HSA, e não lá para frente como esse paciente, como essa alternativa está comentando. Então, letra A está errada. B, em caso de indicação de trombólise química, não esquece, trombólise química na HSA, pessoal, óbvio que não, trombólise química é para AVC isquêmico, então corta fora. C, o tratamento definitivo pode envolver a realização de procedimento endovascular, com colocação de coil ou clipagem em caráter de emergência. Perfeito. Aqui o autor está referindo ao quê? Ao tratamento do aneurisma. Afinal, qual que é a principal causa de HSA não traumática? É o aneurisma intrasaccular intracraniano, a ruptura desse aneurisma. Então, a letra C está corretíssima. D. O pico de vasoespasmo ocorre no 3º dia após o evento, resolvendo-se até o 5º dia. Não. Lembra, o pico do vasoespasmo é quando? 7º, 8º dia da doença. Então, letra D, corta fora. E hidrocefalia é uma complicação frequente, ok, mas gera pouca morbidade, visto que não ocorre processo obstrutivo. Falso, pessoal.
Hidrocefalia é uma emergência neurocirúrgica. Se o paciente evoluir com hidrocefalia, o paciente vai ter uma hipertensão craniana brutal. Então, tem que fazer uma cirurgia de derivação urgente. Então, ele está totalmente equivocado. Respondendo a questão, nossa letra C de casa mesmo. Tratamento definitivo envolve ou o procedimento endovascular, da embolização do aneurisma, ou clipagem também dele. Essa questão da USP de Ribeirão, pessoal, é um pouquinho antiga, mas ela é clássica. A USP de Ribeirão, ela ama HSA. E ela vinha cobrando questões exatamente como essa aqui, ano a ano. Botou a imagem, você já sabia qual era o diagnóstico. Então, olha só essa imagem pra gente. Realmente, tá uma imagem de qualidade ruim, mas a gente consegue visualizar o quê? É uma TC de crânio, um corte mais na base de crânio, com hiperdensidade, com isso aqui branco perto do mesencéfalo. Lembra? Parece um Mickey isso aqui, ó. Olha as orelhinhas do mesencéfalo. Isso aqui é uma HSA. E o que o autor quer saber? Aqui está uma mulher jovem, gente jovem, 47 anos, que foi atendida no PS após ter apresentado um episódio de cefaleia súbita e perda de consciência transitória há um dia, seguido de vômitos. Desde então, vem apresentando cefaleia e confusão mental. Antecedente pessoal dela. Tem uma pressão arterial sistêmica controlada com medicação e exame neurológico. PA 150 por 100, escala de coma de Glasgow de 14, está desorientada, tem uma rigidez nucal de 2 cruzes, em 4, força muscular normal. Na investigação diagnóstica, foi solicitada uma TC de crânio a seguir. A TC de crânio foi sem injeção de contraste, foi a TC simples mesmo. Qual o diagnóstico etiológico mais provável para esse paciente? Então, olha só que interessante essa questão. Lógico que a gente já consegue ver que é uma HSA, você já consegue deduzir. Mas não é isso que quer saber. Quer saber qual que é a etiologia da HSA. Vamos relembrar e reforçar esse ponto? Repita comigo. Ó. Qual é a etiologia mais frequente de HSA? É a ruptura de aneurisma saccular intracraniano. Justamente nossa letra B de bola. Letra A, hipertensão? Não, hipertensão é a causa mais comum do que? De AVC hemorrágico intraparenquimatoso, e não de HSA. C, malformação arteriovenosa? MAV? Não, pessoal, MAV é uma causa que é mais ou menos frequente de o quê? AVC hemorrágico intraparenquimatoso, mas não de HSA. E D, displasia sanguínea, não faz o menor sentido pensar em displasia sanguínea, o paciente não usa anticoagulante, não tem nenhuma tromofilia conhecida, algo desse tipo. Então, do ponto de vista estatístico e epidemiológico, sem sombra de dúvidas, a causa mais frequente é aneurisma saccular intracraniano. Essa questão do CES Rio de Janeiro de 21, uma questão também bem importante, fala para a gente o seguinte: uma mulher de 35 anos deu entrar no PS com história de cefaleia súbita de forte intensidade, associada com fotofobia, náuseas, vômitos e leve rigidez de nuca a início das 24 horas. Então vejam vocês que os anunciados se repetem. Quadro clínico clássico, mulher, 35 anos, 50 anos, 50 anos, com cefaleia súbita de forte intensidade e eventualmente rigidez de nuca e alteração do nível de consciência. O paciente estava sonolenta, mas sem sinais de localização do exame neurológico. A pressão arterial é de 150 por 100, com frequência cardíaca de 55. A TC de crânio foi normal. Então, olha só, tem tudo se encaminhando para ser uma HSA, concorda? Só que, qual foi o detalhe? TC de crânio normal. Por quê? Porque essa paciente aqui, ó, já está 24 horas de sintoma. Lembra que a TC de crânio, ela é maravilhosa, com uma sensibilidade de quase 100%, se for nas primeiras 6 horas. Começou aí, além disso, a sensibilidade começa a cair. O exame para confirmar o diagnóstico e a maior causa de morte relacionada, respectivamente, são. Então, olha só, TC de crânio, V normal, você pode excluir HSA? Não pode. Se o paciente tem um quadro clínico, uma epidemiologia que sugere HSA. Qual é o nosso segundo exame para pedir? É o bom e velho líquor, punção licórica. Então, só com esse conhecimento você já consegue excluir 2 alternativas. Agora você tem 50% de chance de acertar essa questão. Letra A, punção licórica, sim, e hidrocefalia. Ou B, punção licórica e vasoespasmo. E agora? Agora que vinha realmente o difícil da questão. Bom, a gente sabe que a maior causa de morte na HSA é o vasoespasmo. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Então, muita gente ficou na dúvida letra A e B, mas fica esse conceito para vocês. A principal causa de morte é o vasoespasmo. Essa questão da Federal de Florianópolis, Catarina, também a UFSC é uma banca que adora cobrar HSA. Então, fique atento para quem fizer a prova lá. Paciente, uma mulher de 50 anos de idade, deu entrada na emergência com uma cefaleia súbita, seguida de rebaixamento de consciência, com pontuação de 7, escala de coma de Glasgow. A TC de crânio revela uma hemorragia subaracnoide, HSA, classificada como Fischer 3. A arteriografia cerebral demonstra um aneurisma roto da artéria comunicante anterior. Agora que vem a pergunta, uma questão interessante também. Quais são os preditores de vasoespasmo no caso clínico apresentado? Então, quais são os fatores clínicos e radiológicos que fazem o paciente ter a maior chance de ter vasoespasmo? Uma questão também difícil. Letra A, idade e localização do aneurisma.
Não. Idade, alguns estudos até falam que sim, que pode ser um fator, mas não é o mais importante. Existem dois mais importantes que essa paciente tem. B, nível de consciência, sim. Esse aqui é fortíssimo, pessoal. Nível de consciência. Então, paciente que já chegou rebaixada na emergência, essa paciente tem chance muito maior de ter um vasoespasmo, porque, consequentemente, é uma HSA mais forte, mais grave, tem mais sangue ali nos externos da base, do que um paciente que chegou Glasgow 14, Glasgow 15. E HSA Fischer 3. Lembra que a classificação de Fischer é aquela escala tomográfica. E quanto maior o Fischer, maior a chance de vasoespasmo. Beleza? Então, letra B, nível de consciência e Fischer, sim, são os dois principais fatores preditores de vasoespasmo. C, nível de consciência, sim, sexo feminino não. D, locação do aneurisma e HSA Fischer 3 também não. A gente sabe que o aneurisma de circulação posterior ele é mais grave, de basilar, por exemplo, mas não é o mais importante para saber vasoespasmo especificamente. E E, locação do aneurisma e nível de consciência também não. Nível de consciência e HSA Fischer 3, sim, são os fatores preditores mais importantes. Questão do SUS da Bahia, 2021. Eu já falei no nosso aula do AVC, mas eu vou reforçar. Quem fizer a prova do SUS Bahia, tome muito cuidado. Eles gostam de fazer algumas questões bem capciosas, tá? Para tentar induzir você ao erro mesmo. Então vamos ler com calma. Mulher, 53 anos de idade, deu entrada no PS queixando de cefaleia intensa, holocraniana, 10 de 10 na escala de dor, há cerca de 4 horas, associada a náuseas e vômitos. Não tinha comorbidades, só que era tabagista, 30 anos máximo. Fator de risco importante. Então, mulher, 50 e poucos anos, tabagista, pesada. Opa, fator de risco para HSA. Exame físico dela, de interessante, assim, de relevante. PA 174/102. Ao exame, faces de dor, corada, lúcida orientada, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem sinais focais. Apresenta discreta rigidez nucal. Ausculta cardiorrespiratória e exame abdominal sem achados. Fez uma TC de crânio sem contraste, evidenciando uma hiperdensidade nas ternas basais. Opa, isso aqui é o quê? Uma HSA. Diante do caso, identifica o tratamento mais adequado nesse momento. Vamos lá. Letra A. A paciente deve ser mantida em hipotensão arterial leve para evitar ressangramento? Não, pessoal, cuidado. A gente tem sim que manejar a pressão dela, mas nosso alvo, lembra, é em torno de 160 na sistólica, não é hipotensão. Então a A está errada. B. A paciente deveria receber transfusão de plaquetas se tiver antiagante plaquetário? Não, isso aqui esquece. Isso aqui é uma teoria do passado que já caiu e não tem benefício nenhum, transfusão de plaqueta para esses pacientes. Então B está errado. C. A paciente deve inicialmente ser mantida preferencialmente em euvolemia. Perfeito, pessoal. Euvolemia, nem hipervolemia, nem hipovolemia. D. Deverá ser iniciado nimodipina 60 mg a cada 4 horas, caso a paciente apresente vasoespasmo. Cuidado, cuidado com essa alternativa. Aqui que está a pegadinha da questão. Nimodipino é a droga que a gente usa para reduzir a chance de isquemia cerebral tardia. Lembra que a isquemia cerebral tardia é uma consequência do vasoespasmo. Lá atrás, década de 90, mais ou menos, achava-se que o nimodipino realmente ele reduzia a chance de vasoespasmo. Hoje já está polêmica essa alternativa. Mas o fato é, por que está errada essa alternativa? Porque o nimodipino ele é para ser usado de forma profilática e não para tratar o vasoespasmo. Quando já tem vasoespasmo, a casa caiu já, o nimodipino não vai ajudar. Aí você faz o quê? Aí você induz a hipertensão. Lembra? A hipertensão até histórica de 200 mais ou menos. Então o nimodipino não vai ajudar quando o paciente já tiver em vigência de vasoespasmo. Portanto, a resposta correta é a nossa letra C de casa. Euvolemia. Bom, pessoal, chega ao fim nossa grande revisão de neurovascular. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Já deixo o convite para vocês para o nosso último dia do HIIT, no qual vocês terão uma aula sobre técnicas de estudo. Aguardo vocês lá.